Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com Monge Han. Espero que gostem. Muito obrigado, Monge Han, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Muito obrigado muito feliz, primeira vez no podcast, tô bem animado, me sentindo aqui numa cabine, de certa forma, rádio, né? Sejam bem-vindos. Eu sempre tive o sonho de trabalhar em rádio, né? Eu, desde pequeno, até já contei outros episódios, eu ganhei um rádio relógio e eu gostava mais de ouvir rádio AM do que FM. Então, eu sempre uso o fone para acompanhar também o retorno da pessoa, mas é para me dar essa sensação de que estou na rádio. Você acertou em cheio. Ah, louco, que bacana. Que sabe a gente não monta uma rádio um dia. Eu ia achar maneiro também participar de uma rádio. Assim. Se não tivesse esses problemas de direitos autorais, essas coisas, assim, poder conversar. Agora fique com essa música tal, jogar a música, entendeu? Leia a cartinha também, as declarações. Era o tipo de programa que eu gostaria de fazer. Bom, mas aqui é o KyopoCast, isso aqui é o quadro que a gente chama Apresentando, onde o tema da nossa conversa é você. E aí eu peço sempre para o nosso convidado fazer a sua autoapresentação, o que a gente chama de Hagisoge. Então, por favor, em poucas palavras, o que você acha importante das pessoas saberem quem é você, até para terem uma ideia sobre o que a gente vai conversar hoje. Beleza. Eu sou o Monge Han, eu sou ilustrador, quadrinista, animador, faço várias coisas da área criativa, assim, da área visual. Eu nasci em Manaus, fui criado no Rio de Janeiro, depois mudei para Curitiba, morei aqui em São Paulo. Então não tenho muito uma cidade natal, assim. Mas eu trabalho com quadrinho, faço lives diárias também trabalhando com o pessoal na Twitch. E é isso, os meus quadrinhos eles falam muito sobre como que é a identidade do amarelo, como que é a nossa realidade racial, como é o trato racial que a gente tem aqui no Brasil, por causa das memórias que eu tinha de criança, eu comecei a falar sobre isso. Mas eu também falo sobre muitas outras coisas nos quadrinhos, falo muito sobre sentimentos, sobre quadrinhos um pouco mais introspectivos e coisas assim. Bom, a minha pesquisa ela é baseada em matérias que eu achei, né? Eu achei matérias bem interessantes em veículos até assim que eu já costumava ler, mas eu não lembrava de ter visto essa matéria, como o B9, por exemplo, né? Ah, sim, aham. E, bom, aí a gente faz uma pesquisa, eu vou ler, se eu tiver alguma coisa errada aqui, é culpa de quem fez a pesquisa antes, claro, tá bom? Culpa não é culpa deles, minha. Total, Eric Schneider nasceu no Brasil, em Manaus, mas foi criado no Rio de Janeiro. Formou-se em design gráfico pela Universidade Federal do Paraná e desde então adotou como cidade Curitiba. Também adotou o nome artístico de Monge Han e após atuar em diversas áreas relacionadas a desenho e arte, como designer, tatuagem e ilustração, Monge Han encontrou nos quadrinhos uma forma de trazer reflexões e combate ao racismo através de histórias sensíveis que refletem o cotidiano da comunidade amarela brasileira. Eu acho que tem um pequeno erro aqui. Você não mudou para Curitiba na faculdade. Você já estava morando em Curitiba? Na verdade, assim, eu fui pra Curitiba no começo da adolescência, então eu passei toda essa época lá, fiz o pré-vestibular lá, estudei na UFPR o design gráfico, né? Foi uma faculdade legal de fazer. Eu achava que ia ser designer, né? Mas depois eu fui me descobrindo mais artista mesmo, que eu sempre quis fazer quadrinho, comecei a assumir isso pra mim mesmo. E daí eu vim morar aqui em São Paulo, né? Depois de um tempo. Então, eu acho que na época da notícia eu ainda estava em Curitiba, mas depois eu fui pra São Paulo, morei aqui 2 anos antes da pandemia, daí me mudei sem querer. Aí agora eu tô pensando pra onde eu vou. Você tem lembrança de Manaus? Eu tenho lembranças muito de infância, assim. A minha principal lembrança é mais, assim, o fato de ter muito tipo de peixe, de comer coisas que eu gostava de tambaqui, e de muito mosquito e calor, assim. Eu lembro de algumas experiências, tipo, no Rio Amazonas, que meus tios, eles gostavam muito de pescar, gostavam de passear de barco com a gente, mas mais coisas assim... Até quantos anos você tinha lá, então, mais ou menos? Você lembra? Uns 4 ou 5 anos, assim. Então são praticamente as primeiras memórias suas de vida, né? Você tem memórias... eu tenho um filho de 4 anos, né? E eu fico me questionando muitas vezes se as coisas que estão acontecendo com ele hoje, se ele vai lembrar. Porque as minhas primeiras memórias de vida... são flashes de 4, mas eu lembro muito bem. Aí eu lembro praticamente assim, a rotina a partir dos 5, 6 anos. Entendi. Desses 4 anos eu já não tenho muita memória. Acho que eu tenho mais memória porque você vê as fotos de aniversário, essas coisas. Aí você acha que você tá lembrando de como foi, mas na verdade eu acho que é mais por causa das fotos mesmo, né? É isso que eu ia falar. Eu não sei se eu tenho muitas memórias ou se eu tenho memória construída de ver justamente as fotos de eu criança. Você vê foto, eu vi relato e é muito fácil imaginar, né? Como total. que foi isso. Entendi.
Aí você comentou assim que você achou que ia ser designer, mas você foi para outro caminho. Por quê? É muito diferente? O que é o designer, na verdade? O design é difícil de definir. Tem muita essa discussão dentro do design, né? Mas a visão que eu vi, o design gráfico, basicamente você aprendia a ter ferramentas para trabalhar, tipo, numa indústria visual ou trabalhar numa indústria mais autoral de design, mas trabalhando com design gráfico em diversas áreas. Por ser muito amplo, para mim era interessante. Então eu estudei fotografia, estudei animação, ilustração, o próprio design, tipo, de marcas, fazer branding, essas coisas. E daí você tem mais espaço para decidir com calma no que você quer se especializar, e são muitas opções. Tá. Então acho bom porque quando a gente entra na faculdade, ninguém sabe muito bem, a gente é muito novo, né? Então não tem como ter certeza absoluta do que você quer fazer. Você sabe que você tem interesses, mas você não sabe nem como é a rotina de trabalho das áreas, sabe? Então, quando você presta vestibular para design, você imaginou que formando você seria o quê? Eu não fazia muita ideia, assim, não sabia não. Mas você já sabia que você tinha a mão boa para desenhar. Então, sendo honesto, tipo assim, desenho é a principal coisa que eu tinha desde criança, assim. A única coisa que eu me sentia que eu era realmente bom. É a única coisa que eu gostava de me dedicar bastante nos estudos também. Eu não era um aluno muito bom no colégio, assim, sabe? Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu comecei a pesquisar o que tinha desenho na prova de vestibular. Arquitetura, por exemplo. Aí deu mais arquitetura e o próprio design na segunda fase. E daí eu falei, pô, é isso, eu vou fazer um desses dois. Mas a arquitetura, eu, tipo assim, eu não tinha nenhum interesse em fazer casas e prédios, não entendia nada. Até hoje não entendo, tá ligado? Então, como eu já gostava de desenhar quadrinho, eu faço quadrinho desde criança, né? Eu já fui direto pro design gráfico e pensei, pô, vou trabalhar com design e ilustração. E aí nessa época eu acho que eu até nem achava que era possível fazer quadrinho, sabe? E foi muito bom, na verdade, porque na segunda prova do vestibular eu gabaritei o quadrinho. E se eu não tivesse o quadrinho, gabaritei a prova de desenho do vestibular. Tá. E se eu não tivesse gabaritado a prova de desenho do vestibular, eu não teria passado. Porque a nota da prova teórica tinha sido ruim, das múltiplas escolhas. Tinha sido ruim, é uma palavra difícil, uma palavra dura. Foi o suficiente. Tinha sido assim, na tampa do suficiente, sabe? Eu brinco com meus sobrinhos, quando o meu sobrinho na fase de vestibular e minha sobrinha ainda vai entrar, eu brinco que, sempre falava assim, o meu sonho na minha época de terceiro colegial era passar no vestibular no último nome da lista. Eu falei, nossa, mas por quê? Porque aí eu sei que eu estudei o suficiente, nem um pouco a mais. E achar um desperdício estudar um pouco a mais, ter gastado mais tempo estudando pra uma coisa que não precisava. Então acho que foi isso que aconteceu com você. Foi meio isso. Eu lembro que foi muito louco, porque eram 80 questões, eu aceitei, tipo, 40 e poucas. E, tipo, se eu acertei 43, a média de corte era, tipo, 41, sabe assim? E daí, na segunda fase, o texto tira uma nota boa, mas nada demais. Tipo, talvez um 7 de 10, mais ou menos. E como eu gabaritei desenho, aí eu passei, tipo, em 10º lugar. Como que é a prova de desenho? Eles pedem desenho uma casa, desenho... Tipo, entre a parte mais técnica ou criativa? É meio a meio? Então, hoje em dia, eu não sei como é que tá. Mas quando eu fiz, eram 2 desenhos lá na UFPR, né? Não sei, eu acho que cada universidade deve ser diferente. Mas eram 2 desenhos. Um era mais técnico, que era um desenho de observação mesmo. E o outro era um desenho mais criativo. Tá. E eu já tava meio pronto, porque no pré-vestibular eu já tinha feito muitos desenhos desse, né? Porque a gente já sabia que ia ser assim. E é isso, acabei indo bem. Eu não lembro, eu acho que o desenho técnico era tipo um copo com mais alguma coisa, assim, que a gente tinha que fazer só, sabe, a cópia, assim. E o desenho criativo, eles deram um poema que tinha alguma coisa a ver com a cidade, que falava dos ônibus da cidade. De Curitiba. De Curitiba, e você tinha que fazer alguma coisa com isso, né? Eu fiz uma coisa surrealista, assim, que eu nem lembro direito. O ônibus ia virando uma pessoa que ia virando um... Você que gera de Curitiba, você tem ideia de que os ônibus de Curitiba são famosos? Assim, que essa questão do transporte, a cidade do futuro que falavam, né? O curitibano não te deixa esquecer disso, né? Com certeza. Porque quando eu era moleque, eu via bastante, assim, as matérias, né? Tipo, que era um ônibus que era quase um metrô, porque você já tinha que pagar... Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, você tem o cobrador e o motorista, né? E lá você já tinha que passar a passagem antes de entrar no ônibus mesmo, naquelas cabines, né? É bem parecido com o sistema de metrô, no sentido de você paga uma vez, você pode ficar no terminal e pegar outro ônibus ali e tal. Só que é em cima da terra, né? E é com umas canaletas que é umas ruas só pro ônibus. Mas não todos os ônibus, mas os ônibus maiores, né? Ah, tá. São as os principais linhas. articulados.
Aí tem uns ônibus menores que vão mais na rua dos carros também, mas daí é mais o convencional, daí tem essas duas linhas misturadas. E outra coisa que o Curitiba não deixa esquecer é o que eu estava comentando hoje de manhã sobre o frio, né? Mas em Curitiba, eu não posso, quando eu venho pra cá, eu não posso falar que eu sinto frio pra ninguém. Todos os meus amigos dizem, mas você mora em Curitiba? Toda vez. E eu cometi essa gafe logo de manhã também. Tá frio? Não? Pois é, mas você não é de Curitiba. Você se sente curitibano? Não muito, assim. Tá. Mas carioca? É meio bizarro. Eu sinto que eu não tenho muito uma cidade natal, sabe? Tá. Porque eu não fui criado... Quer dizer, eu fui criado em muitos lugares diferentes, mas nenhum deles eu fui criado tanto tempo que chegou a ter essa ligação muito carinhosa de, tipo, essa minha cidade, assim, sabe? E até o sotaque, né? Você não tem um sotaque nem carioca, nem tão curitibano, nem nada. É meio difícil de distinguir se você tem um sotaque. É quase um paulista que não tem sotaque. Eu ia comentar assim, quando eu tava imaginando a nossa conversa, que eu ia falar assim, poxa, você faz basicamente as coisas que eu queria fazer quando crescer, né? E entrou mais uma ainda nesse item, que é passar no vestibular com suficientemente, né? O que precisava. E aí a outra coisa que eu queria falar assim, aí eu ia perguntar até se isso é um job que chegou para você mais como ilustrador ou como designer, mas é a campanha que você fez pro São Paulo. Eu sou São Paulino. Que maneiro. Eu sou muito São Paulino. Inclusive, hoje que tá frio, eu até pensei em vir com a minha jaqueta que eu tenho, que é uma jaqueta que é do mesmo modelo que o Tele Santana usou no Mundial, que é aquela preta e branca, que foi a campanha que você fez da nova camiseta, né? Sim. E aí eu só não vim com ela porque eu engordei desde que eu comprei ela. Não dá pra usar. Eu até de manhã botei a jaqueta, botei pra minha esposa, tava muito ridículo. Ela falou que sim. Então, deixa quieto. Isso foi um trabalho de ilustração. Uhum. Como que chegou lá? Você é São Paulino? Eu não acompanho muito futebol. Tá. Então, assim, sendo honesto, eu meio que não tenho muito um time, assim. Uhum. E tem muito tem muito a ver com isso de não morar muito numa cidade. Porque o time que você torce de futebol geralmente tem muito a ver com a cidade que você mora, né? Uhum. Então, tipo, eu lembro que quando eu era criança e era criado no Rio de Janeiro, eu era vascaíno. Eu falava que eu era vascaíno, eu acompanhava mais ou menos com alguns amigos. Mas daí eu me mudei de lá e daí não conhecia muita gente que gostava de futebol. Na minha casa não tinha muita cultura do futebol. Aí em Curitiba eram outros times. E daí eu sempre fiquei meio que assim, pulando de um time pro outro pra poder tentar acompanhar com os amigos. Uhum. E meio que nunca deu certo. E em casa ninguém assistia. Daí acabei não ficando muito conectado com o futebol, tirando Copa do Mundo, que daí todo mundo vira especialista, né? Aí eu viro especialista, já sei o nome de todo jogador e tal. Mas fora da Copa eu não consigo muito acompanhar. Uhum. Mas eu tenho carinho por vários times diferentes e que às vezes eles são até rivais, assim. Então, ao mesmo tempo que eu não torço pra ninguém, eu gosto de vários times. Tá. Eu sempre gostei de São Paulo por causa do Tsubasa, né? Do Super Campeões. Dos Super Campeões, porque ele vem jogar no Brasil na história e ele joga no Brancos, que é a representação de São Paulo, né? E daí quando eu vi que existia de verdade o São Paulo, quando eu era criança, eu fiquei, nossa, que foda, o time do Tsubasa e tal. Eu acompanhava, assim, por cima e achava muito maneiro. Quando me convidaram também, o estilo, né, do Tsubasa era uma base que eles queriam pro desenho. Então foi tudo, conectou tudo, assim, foi bem legal fazer. Como é que chega esse brief pra você? Ele chega bem detalhado ou ele te dá muita liberdade pra trabalhar? Como que funciona? Depende muito de quem tá contratando, né? Não, mas nesse caso do São Paulo especificamente. No caso de São Paulo, eles tinham uma campanha muito clara que eles queriam fazer. Tá. Eles chegaram no meu trabalho porque eles já me conheciam da rede social, né, de comprar os quadrinhos, e de vez em quando eu posto umas ilustrações também, apesar de ser mais de vez em quando. E uma época eu tinha cortado o cabelo, eu tinha cortado ele assim comprido, mas era tipo uma franjinha aqui, sabe? E daí eu achei que eu tava parecendo um personagem de Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Que eles têm aquele cabelo meio nos 80. E daí eu fiz um desenho de mim mesmo, no estilo do Cavaleiro do Zodíaco, só pra postar na rede, assim, pra falar uma brincadeira, assim. E daí, bem nessa época, eles estavam estruturando essa campanha que eles queriam fazer os personagens no estilo de mangá dos anos 80 e 90. Os jogadores e o técnico de São Paulo como se fosse um mangá. Aí é o contrário, né? Em vez de ser o Super Campeões entrando no mundo do futebol, era o futebol entrando no mundo dos Super Campeões, praticamente. E daí, tipo, Dragon Ball, Super Campeões e o Cavaleiros do Zodíaco foram as principais 3 bases que eles queriam pra fazer essas ilustrações. Então, quando eles viram meu quadrinho, minha ilustração, eles já entraram em contato e falaram, pô, isso aqui tem muito a ver. E daí mandaram um e-mail detalhando tudo que era o plano deles. Queriam fazer uma ilustração de cada jogador, do técnico, né, do tele. E daí foi muito massa porque eu pude estruturar junto com eles e desenhei todo mundo, assim. Todos, né? Da escalação daquela época, assim.
O Tele e o Raí foram, não sei se é porque são pra mim os principais nomes do título, mas pra mim também foram os melhores desenhos. Pô, assim. obrigado. Nossa, quando eu vi uma foto do Raí segurando o desenho, assim... Nossa, eu fiquei, meu Deus, mandei até pro meu tio, assim... Ó, tio, aí com o cartaz que eu desenhei e tal, foi muito massa. Foi uma experiência muito massa. E aí eles fizeram como se fossem figurinhas, né? Tipo, mais ou menos a forma que eles apresentaram os desenhos, né? Meio como se fosse cards, assim. Eles meio que deixaram livre pra eu fazer como eu quisesse, né? Tá. Aí eu mesmo me inspirei um pouco nos álbuns de figurinha que a gente tem de Copa, do jeito que é a diagramação das figurinhas. Ah, tá. Então, até inicialmente eu queria fazer mais eles de torso, assim. Só que eu decidi me basear no final numas fotos da época. Todos eles, a posição dos jogadores é baseada em, tipo, fotos históricas deles do jogo que eles estavam fazendo, assim. Entendi. Inclusive, o uniforme de alguns era, tipo, manga comprida e outros era manga curta, porque realmente dependia do jogador, né? Aham. Então, eu tentei representar... Como eu sei que os fãs de futebol gostam muito dessa parte histórica e é um fato muito marcante, né? Entendi. Eu queria fazer muitas referências, assim, àquela época, assim. Quase Então, que até- como um easter eggs. daí, assim, os fãs mais sinistros, né, de São Paulo, que já viram as fotos históricas, Aham. alguns provavelmente reconheceram, assim, sabe? Tipo, pô, nossa, ele tá exatamente na pose que eu vi aquela foto do jogo. Eu Entendi. tentei fazer bem assim, sabe? Mas esse material pra pesquisa, eles que te mandam ou não? Ou você que teve que fazer essa busca? Eles mandaram, é difícil de achar também. Então, Tá. eles mandaram bastante coisa. Uma coisa que eu lembro que foi difícil foi que a gente queria botar o nome dos jogadores em japonês também, né? Aham. E daí é difícil porque eu não sei japonês, eles também não sabiam. Eles até entraram em contato com alguém que ajudou a gente a traduzir. Só que eu não sei, eu ficava meio inseguro de botar errado, sabe? Porque eu fiquei, pô, se a gente fizer uma coisa assim no estilo do mangá e escrever errado o nome em japonês, eu vou, tipo, me demitir, assim. E daí a gente conseguiu achar uma revista da época, uma revista japonesa, de quando postou os jogadores, que traduziram em katakana, assim, o nome deles. Entendi. E daí, mano, perfeito, eu fiz baseado naquilo, assim. Porque eu acho que quando vão traduzir os nomes, tem que ter uma sensibilidade de pensar, né? Como que... A pronúncia, como é que Exatamente. eu vou falar? Como que a pronúncia ia ficar em katakana. Aham. Então, às vezes, a gente acha que é essa pronúncia, mas pra uma pessoa japonesa, na verdade, não. É um pouco diferente que eles falam, eles botam outro símbolo do katakana, assim. É igual quando chegam na gente coreana e falam flango frito, né? Como se a gente não Pelo amor de conseguisse Deus, né? falar o som do R. Quando é o contrário, a gente não consegue falar, os coreanos não conseguem falar o som do L praticamente, não do R. Né? Ou tipo, quando você fala que é descendente coreano, as pessoas falam, nossa, mas você fala português muito bem, né? Tipo, pelo amor de Deus, deve ser porque eu nasci aqui, talvez, né? Quando me falam assim, nossa, você fala bem português, né? Quando algum branco me fala que você fala bem português, eu sempre respondo, nossa, você também, parabéns. Né? Temos aqui uma coisa parecida, né? Muito legal. E aí... Então, esse é um job mais de ilustrador ou designer? Eu vejo mais como uma ilustração mesmo. Os conhecimentos que eu tinha de design me ajudaram muito a fazer ele, sabe? A pensar dessa ideia do figurinha e tal. O bom do background do design para ilustração, para quadrinho, para arte no geral, é que você tem muito contato com diversos estudos sobre coisas diversas. Assim. Então, às vezes até a composição da fotografia, às vezes semiótica, só de saber mexer nos programas, ter feito, tipo, diagramação de cartaz, ou diagramação de livro mesmo, ou de revista. Quando você vai fazer um quadrinho, quando você vai fazer uma ilustração, tudo isso meio que volta em pequenos detalhes que te ajudam a montar a composição, sabe? Ou te ajudam a, tipo, se quer combinar um texto, ajudam a combinar um texto, a ter uma noção de, tipo, de composição, qual deveria ser o tamanho das coisas, a hierarquia das informações, umas coisas mais técnicas assim, que às vezes quando você não estuda, você não tem muito, sabe? A linguagem pra pensar, assim. E ele já tinha te falado que era pro lançamento do novo uniforme, do terceiro uniforme. E você teve acesso a esse terceiro uniforme também antes dos outros? Eu tive acesso à imagem. Eu tive que A assinar imagem? um termo que eu não ia vazar e tal. Imagina, podia ter vendido essa informação online. Tá. Na Brincadeira, próxima São vez. Paulo, nunca faria isso. Eu faço questão dele nunca fazer isso pra ele poder fazer outros jobs pro São Paulo, por favor. Isso, Aí a gente contém depois em off. Tá. Mas assim, agora, isso daí você me explicou então que era o trabalho de ilustrador. Quando que entraram os quadrinhos? Porque a gente fala assim que você foi designer, aí você foi tatuador. E é engraçado porque a tatuagem é uma forma mais rápida e prática de ganhar dinheiro com desenho, assim? Ou foi pela paixão pela tatuagem? Como que acaba entrando nesse meio subversivo, assim, do desenho? Tipo, eu acho que pra fazer tatuagem você tem que gostar de tatuagem, porque é uma coisa que paga relativamente bem, mas assim, tem que ter muito investimento e muito estudo também, sabe? Então, não é um tipo de coisa tipo, vou fazer tatuagem pra ganhar dinheiro rápido, assim, tipo...
Na verdade, as primeiras tatuagens que você faz, você nem vai cobrar, você tá muito aprendendo, né? Ou vai cobrar, tipo, muito pouco só material. Uhum. Se você não tem a paixão pela coisa, tipo, você acaba vendo só mais um trabalho, assim, nossa. É muito difícil se manter fazendo tatuagem, não curtindo tatuagem, sabe? Mas é um trabalho que paga justo, sabe? Eu não diria que ele paga, assim, muito de uma mina de ouro, sabe? Ganhar dinheiro muito rápido. Mas ele paga mais justo o desenho porque o desenho é mais valorizado, por estar na pele da pessoa, por você ter que ter uma técnica muito boa e estar sempre melhorando a sua técnica. Que não dá pra imprimir, né, também, né? Exatamente. Não é um desenho que você faz uma vez, depois você imprime quantas vezes quiser e vai mandando, aí você pode... E aí acaba o pessoal até precificando errado, imaginando que o trabalho eu já fiz quando eu desenhei aquela vez, então agora se eu ganhar R$2 por cada impressão, tá valendo. Tá tranquilo. Não. Tem que ter muita dedicação, assim, né? Então, eu gostava de tatuar. Eu tenho muitas áreas de interesse, né? Eu gosto muito de música, eu gosto muito de ilustração, eu gosto de design também, eu gosto de tatuagem. E o quadrinho, ela foi a primeira coisa, assim. É meio que parece quase o centro das coisas que eu faço, assim. Porque o quadrinho é narrativa e imagem, né? E eu tenho não só uma coisa com imagem, mas uma coisa com narrativa. Eu gosto muito de narrativa, contar histórias e tal. As pessoas lerem minhas histórias e gostarem... É uma das coisas que mais me dá uma serotonina, que faz assim, porra, faz sentido a minha vida, o que eu tô fazendo, assim. Mas a tatu também era muito legal de fazer. Eu gosto de tatuagem, né? Tenho várias. É muito legal você sentir que você tá fazendo uma coisa que a pessoa... Sabe quando você faz a tatu, aí a pessoa olha pro próprio corpo no espelho, assim, fica feliz, e daí a relação dela com o corpo dela mudou, a relação dela, às vezes, com uma parte do corpo que ela nem gostava muito... Agora tem uma relação especial, sabe? Eu mesmo, tipo, eu sempre achei meu pulso meio fino, assim. E daí, quando eu era novo, a gente tem vários complexos, eu ficava, tipo, meio assim, ai, meu pulso fino e tal. Queria ter um bração fortão. E eu tenho esse pulso fininho, nada a ver. Aí, hoje em dia, eu tenho as tatuas, eu acho, pô, uma das partes que eu mais gosto de mostrar, eu acho bonito, sabe? E também não ligo de ter pulso fino mais hoje em dia. Mas, tipo, você ressignifica esses espaços do corpo, sabe? Que você tem problemas, assim, ou questões. Mas para um tatuador, geralmente... Eu acho que é muito difícil você ter um tatuador hoje que receba um cliente e fala assim, cara, eu confio no seu traço, faz o que você quer. Ele recebe, tipo, um desenho que ele tem que ele replicar, na verdade. Acho que não acaba meio que limitando um pouco essa questão da criatividade? Fica mais pela parte da técnica? Então, mais ou menos. É porque é como se existissem vários mercados dentro da tatuagem, sabe? Como não só mercados, mas vários, tipo, interesses das pessoas mesmo que buscam tatu. Tem muita gente que quando faz a tatuagem, e eu acho que, inclusive, se a gente vê, assim, umas tatuagens padrões, se eu posso dizer, assim, que são mais comuns. Elas geralmente são tatuagens que qualquer pessoa poderia ter feito. Não é que qualquer pessoa poderia ter feito, porque tem que ser um tatuador muito bom ainda. E eu não quero dizer também que é um tatuador inferior ou nada disso. Mas são trabalhos um pouco mais, tipo, pô, fazer um leão e tal, com uma coisa uma assim, tribal. mais realista, ou um tribal. São coisas que a pessoa tem que ter muito estudo, tem que mandar muito bem. Tem gente que é muito foda nisso. Mas é uma coisa que poderia se dizer que é um pouco mais comercial. Às vezes a pessoa tá fazendo assim, vai sair muitos leões, ela faz o leão muito bem e replica o leão muitas vezes nas pessoas e ela é muito boa na aplicação. É um tatuador foda dessa parte mais comercial. E tem um outro nicho que é uma coisa da tatuagem mais autoral, assim. É mais o tipo de pessoa que vai buscar a tatu e ela não quer um leão realista. Ela quer, pô, eu quero uma parada que tenha mais identidade, que eu vá me identificar mais, que eu vá olhar pro meu braço e pensar, pô, ninguém tem uma tatuagem assim, parecida, e eu acho bonita. E essas pessoas procuram estilos de desenhos muito variados, assim. E a área que eu trabalhava em tatu era mais essa, assim, essa segunda. Não por dizer respeito à primeira, mas mais porque eu nem sou muito bom em replicar uma coisa mais realista, assim. Também não era muito meu interesse, daí eu acho que eu já ia perder um pouco o tesão da coisa, sabe? Mas fazer a tatu autoral era muito legal, porque eu podia desenvolver. Quando eu comecei a resgatar mais a minha cultura coreana, eu comecei a estudar muito Minhwa, que é a arte tradicional coreana dos tigres, o jeito como eles eram desenhados antigamente. Comecei a fazer muitas tatuagens assim. E algumas das tatuas que eu mais gosto são assim. Comecei a estudar Suminagashi, a arte japonesa, que era a arte mais abstrata, né? De fazer marborização, assim. E comecei a fazer desenhos mais abstratos, que eu gostava muito também. Então, uma forma de estudar um pouco arte asiática e tal. E são estilos de desenho que é muito difícil de você achar pra tatuar. Mas tem muita gente que se interessa também, sabe? Muita gente coreana que vê um desenho coreano e fala, pô, que legal esse tigre coreano. Ou esse jeito que o dragão tá desenhado lembra muito, sei lá, como eu vejo em templos, sabe?
Uhum. E tem muitos artistas incríveis, inclusive coreanos, tatuadores coreanos, que são incríveis nesse sentido, assim, que me inspiravam muito. E eu me sentia reconectado com isso também, sabe? Com a arte coreana, com a cultura. Pensando, pô, às vezes o meu avô, minha avó já teriam, sabe? A Harmony teria reconhecido esse tigre, assim. Então, uma coisa é realmente de me reconectar com minhas origens, fazer uma coisa que eu acho bonita. E era um estilo de desenho muito diferente de todos os outros estilos de tatu. Então, tinha muita expressão, assim. Mas qual foi a ordem das coisas? Você se interessar nesse meio que resgate às raízes e aí procurar desenhos que poderiam ser tatuados assim? Ou as pessoas chegarem por você meio... Porque eu imagino que é fácil acontecer isso. Você tem o fenótipo asiático, aí as pessoas já, por um preconceito, imagina que você deve manjar de desenho asiático, te joga a demanda e aí você nunca se interessou, aí você tem que fazer essa pesquisa. Porque isso que eu falei agora se encaixa muito na história de muitas pessoas da comunidade, não só como em tatuagem, mas até como criadores de conteúdo, de pessoas que não eram tão conectados a essa raiz, essa cultura coreana, mas por conta da demanda de não coreanos, ou até coreanos perguntando, né? Já que você faz lettering, né? Você sabe fazer lettering coreano, um exemplo, por exemplo. Já que você faz música, você sabe cantar em coreano, por exemplo, né? Foi isso que aconteceu com você? Ou esse resgate, essa busca já estava vindo antes? Assim, eu sou meio teimoso, na verdade. Então, eu nunca vou fazer uma coisa porque as pessoas estão pedindo. Tá. Se elas pedem muito, a tendência é eu cada vez mais não fazer aquilo. Entendi, assim. pegar bode. Ou tipo, eu realmente quero fazer as coisas que eu quero fazer, sabe? Tipo, Tá. a minha coisa com arte sempre foi isso. Quero fazer as coisas que eu quero fazer da melhor forma possível, estudando o máximo possível. Então, sempre é um interesse pessoal estudar minha arte coreana, arte cultural coreana, arte tradicional coreana, né? Arte folclórica, na verdade. Então, eu não sentia isso nessa área, sabe? Tipo, eu gosto muito, até hoje me interesso muito, né? Eu vendo também alguns bonés e produtos que eu gosto de fazer. Tem um que tem um tigrinho amarelo que é um dos meus favoritos, assim. Eu quero fazer mais, eu quero estudar mais, eu quero desenhar mais tigres. Mas eu talvez já tenha sentido isso, mas no sentido assim... As pessoas esperam que eu conheça muita coisa da cultura coreana que eu não conheço muito. Eu não assisto muito K-drama, por exemplo. Eu não ouço muito K-pop. Eu não tenho nada contra também. Acho muito maneiro. Inclusive, acho muito maneiro a cultura coreana estar mais permeando a cultura brasileira hoje em dia. Eu não acho isso uma coisa ruim. Mas realmente não era uma coisa que eu tinha contato na infância, ou meu gosto musical era muito diferente. E as pessoas, às vezes, projetam isso em você, assim, sabe? Eu produzindo conteúdo sobre ser amarelo, né? Sendo uma pessoa claramente asiática, claramente coreana, algumas pessoas já assumem, assim. Ele sabe falar coreano, ele manja de filme coreano, ele vê série coreana, ele ouve música coreana. E assim, isso não é verdade, sabe? Até porque, sendo uma criança dos anos 90 e não morando aqui em São Paulo, quando eu fui criado aqui, né? Eu nunca tive muito perto de uma comunidade coreana. Eu sempre tive numa cidade onde eu era um dos poucos asiáticos, na verdade. No meu colégio, sabe, eu e mais 3, talvez. E as pessoas nos anos 90 não tinha chegado a onda Hallyu aqui. Então ninguém sabia nada da Coreia. Nem eu, sabe? Porque também a minha mãe é uma das mais novas entre os irmãos dela, né? Então, eu sinto que os filhos dos meus tios mais velhos, os meus próprios tios falavam mais coreano que português. Então eles aprendiam já o coreano e o português em casa e tal. No meu caso, a minha mãe ela veio pra cá com 4 anos de idade. Então, o coreano que ela fala era mais um coreano até de criança, pra falar com os meus avós e tal, falar com a Harmonica Rabodi. E eu mesmo não falava nada de coreano. E como o trato racial nesses lugares onde eu era um dos únicos coreanos ou um dos únicos amarelos, era meio terrível, assim, de se sentir meio exótico, sabe assim? Das pessoas ficarem... De repente você acha uma criança, entre aspas, normal e as pessoas começam a projetar várias coisas em você e você vai descobrindo que tem alguma coisa sobre você e sobre sua família ali. Que você não é branco. Exatamente. Quando você vai descobrir que você não é branco e você nem tem as palavras, sabe, pra entender isso. Porque você é uma criança de, sei lá, 9 anos. Eu comecei a me afastar bastante desse lado da minha família, assim. Tá. Não dos meus familiares, mas de querer saber sobre. Tipo, eu lembro que minha mãe perguntava se eu queria aprender coreano. Eu ficava, não quero aprender coreano. Eu não quero ser associado a nada que é asiático. A gente quer esbranquecer. Exatamente. Eu acho que a criança amarela que passa por essas coisas tem a tendência de seguir meio que por 2 caminhos. Não que sejam os únicos, mas a tendência, né? Ou, tipo, ficar realmente mais próximo da comunidade, assim. E assumir uma coisa, assim, de realmente, pô, sabe... A maior parte dos meus amigos são também asiáticos, são também amarelos e ficar mais
nessa galera que até é uma forma de ficar num grupo social mais de apoio, onde você vai ser aceito, ou eles tentam negar suas origens, assim, para conseguir se sentir parte de um grupo social, né? Uhum. E principalmente quando é criança e adolescente, isso é uma das coisas mais tá na nossa cabeça, né? Uhum. E como eu morava num lugar que nem tinha uma comunidade coreana muito forte, eu fui criado no Rio de Janeiro, eu tinha pouquíssimos conhecidos asiáticos, assim. Eu acabei indo muito por esse segundo lado, assim. Até por isso que hoje em dia eu faço muitos quadrinhos sobre esses sentimentos, sobre o trato racial, sobre a minha avó mesmo, sobre a minha família e minhas origens, porque é uma forma de eu resgatar. Porque eu me arrependo muito disso, sabe? Só que eu era uma criança também tentando sobreviver no colégio, assim. Uhum. Então é meio difícil. Não vou cobrar dessa criança que ela tinha que ter tido uma consciência racial. Ela não tinha nenhuma ferramenta para pensar sobre, assim. Minha família não falava sobre também. Minha família também não tinha ferramenta para ficar pensando e falando sobre isso. Estavam preocupados com outras coisas, mas... Em sobreviver. Exatamente. Então, hoje em dia eu faço isso muito por conta dessa falta que eu sinto, sabe? Você lembra... Porque, assim, a gente tá gravando hoje num domingo de manhã, né? Aí a gente vê, né, o sacrifício que o monge precisou fazer para vir para cá, porque por causa da questão da agenda super apertada. Porque você chegou numa sexta-feira, né? E no sábado teve o lançamento do seu livro aqui na Aigo, na livraria aqui do Bom Retiro. Uhum. É um compilado de histórias em quadrinho, né? São 3 histórias que você já lançou antes e 2 que são inéditas, é isso? Isso, aham. São todas as histórias que você lançou sobre essa questão da amarelitude, assim? Até agora, sim. Ele Tá. funciona quase como uma versão definitiva de todas, assim. Porque, sendo artista independente, né? Sendo quadrinista independente, até agora eu estive trabalhando em outras coisas e financiando meu próprio quadrinho. Não que o quadrinho não desse nenhum tipo de retorno financeiro, mas não era uma coisa do mês a mês, assim, porque depende muito das feiras grandes, da CCXP ou outras feiras assim. Então, eu conseguia fazer os quadrinhos independentes, só que de uma forma de gibizinho, muito pequeno. Já era caro para produzir. Impresso isso. Impresso para vender, mas de forma muito independente, assim, num papel que até a capa não era nem um pouco dura, então eu ficava preocupado em como ia durar ou resistir ao tempo, mas eu meio que não tinha outra opção, sabe assim? Agora... no Vozes Amarelas, saiu pela HarperCollins, tem o compilado dessas histórias, tem também no começo uma introdução aos 3 olhinhos, e tem mais 2 histórias novas que eu criei só pro livro, que também são um pouco maiores do que essas outras histórias, assim. E todas elas são biográficas, então são todos quadrinhos que eles não são ficcionais, sabe? São histórias de verdade que aconteceram com alguém, só que meio que adaptadas ali pra funcionar no quadrinho e tal. E todas falam sobre isso. As histórias que já estão lá é mais assim, Criança Amarela, Harmonie e Criança Amarela Colorida. Essas 3 histórias, elas são assim... Criança Amarela é sobre as minhas memórias infantis, né? De quando eu tava, inclusive, no Rio de Janeiro. Quando eu tava descobrindo que existia alguma coisa sobre mim. Quando as pessoas começaram a me chamar de japa. E eu comecei a tentar entender o que aquilo significava. E olhar pra minha família e entender que minha família não era vista da mesma forma que as outras famílias ali e tal. Quando tava meio que aflorando um tipo de identidade racial. Só que ao mesmo tempo, nesse quadrinho eu falo também que só foi adulto que eu fui entender isso. Porque como não tinham palavras sobre... não tinha uma discussão sobre... Você fica aqui num lugar bizarro, assim. Eu lembro até de... Às vezes fazer, sei lá, uma prova, alguma coisa assim, algum documento que pede pra você assinalar a sua etnia, e tava lá branco e amarelo, e eu sempre ficava meio na dúvida, porque eu sabia que amarelo existia, mas eu pensava, meu pai é branco, né? Porque minha mãe é coreana, meu pai, ele é descendente de imigrantes europeus. Daí eu ficava muito na dúvida do que botar. Tipo amarelo claro. E é meio louco, porque o meu trato racial sempre foi de uma pessoa amarela, mas como na minha família tinha esse lado, sabe, do meu pai, eu ficava meio na dúvida, assim, porque eu não entendia o que era a identidade racial, né? E identidade racial tem muito a ver com como a sociedade te vê, né? Mas na época você chegou a perguntar pros seus pais, pai, o que eu respondo aqui? Eu acho que não, porque a gente vê como uma coisa menor, assim, sabe? Tá. No fim, eu acho que, inclusive, às vezes eu devia ter botado amarelo, às vezes branco, às vezes botava em branco, deixava em branco mesmo, não sabia muito bem. E eu só fui entender isso muito mais velho, assim. E como foi esse processo, então? Antes de você voltar pra Harmonie e contar também um pouco sobre Criança Amarela Colorida, entrando ainda sobre Criança Amarela. Você falou assim, quando eu era criança eu não tinha como entender isso, e eu entendo que como adulto também é difícil entender. Mesmo adulto já, né? Eu tenho 40 anos, eu comecei esse podcast para fazer um registro histórico da imigração. E eu achei que ia parar por aí. Eu achei que a gente ia fazer um registro histórico das pessoas da imigração,
contar como foi, como filho de imigrante, você se tornar o primeiro juiz, o primeiro atleta, etc. Mas, inevitavelmente, eu fui bombardeado por depoimentos, por testemunhos ou por relatos que comentavam muito sobre essa questão identitária, né? E aí, eu tenho agora 40 anos e então, provavelmente se eu não tivesse feito o podcast, eu não teria nem entrado, talvez, nessas reflexões. Como que você chegou a refletir sobre isso antes, assim? Assim, pra mim, eu continuei nessa onda também de meio que negar minhas origens e ficar na dúvida se eu era branco ou amarelo, apesar de ser sempre tratado como amarelo, por um bom tempo. Eu nasci nos anos 90, assim, então, realmente, que nem eu comentei, demorou muito até chegar alguma coisa sobre a cultura coreana pra mim, porque eu não morava em São Paulo também. Aí, quando eu fui, na época da Dilma, que a gente fez a Ciência Sem Fronteiras, eu pude estudar fora, eu estudei artes fora, por um ano. E enquanto eu estudava fora, aconteceram duas coisas que foi meio engraçado. Primeiro que as pessoas ficavam muito na dúvida de onde eu era, porque eu tava ali um estudante de intercâmbio, né, estrangeiro e asiático. E as pessoas nunca chutavam que eu era brasileiro. E sempre chutavam, mas eles também sabiam que eu não era... Porque lá tinha também pessoas que vinham da China mesmo, vinham da Coreia e vinham do Japão para estudar na universidade, né? Onde que foi isso? Foi na Holanda. Na Holanda, tá. Foi em Den Haag, a cidade de Haia, onde tem o Tribunal de Haia e tal. Ah, tá. Eu estudei artes lá. E é uma cidade que recebe muita gente de fora, né? E eles, ao mesmo tempo que não chutavam que eu era tipo brasileiro, eles também achavam que eu não era igual o coreano que foi estudar lá, sabe? Uhum. Eles chutavam que eu era norte-americano, assim, eles ficavam muito na dúvida. E daí eu falava que eu era brasileiro, eles ficavam, o quê? Mas tem... Ué? Sabe assim? Eles nunca imaginavam que um asiático poderia ser brasileiro. Uhum. E eles até me chamavam de Brazasian. Brazasian. Boa. Porque pra eles era um conceito muito novo. Uhum. E quando isso aconteceu, eu fiquei, caraca, ficou muito claro pra mim o quão asiático eu era, sabe assim? Porque o primeiro recorte no olhar de alguém não do Brasil, assim, era de alguém asiático. Ele te jogava americano, por exemplo, por saber que tem bastante asiáticos nos Estados Unidos. Meio que eu acho que isso, e também porque a gente é culturalmente bem diferente, né? Tipo, a forma como a gente fala, questão do espaço pessoal, expressão... Eu não sei explicar, mas coisas sobre a cultura latina... porque teve isso também, eu percebi que eu era muito latino. Quando você tá numa universidade com europeus, você é muito, sabe? Você é muito latino. A sua relação com comida, a sua relação com fazer amizade, com abraço, toque... Todas essas coisas vão te fazendo perceber, cara, que eu sou muito brasileiro. Uhum. Eu não tinha noção do que isso significava até agora, mas estando num ambiente social onde a maior parte das pessoas eram europeias, ficava muito claro. E as pessoas asiáticas que estavam lá, tinham nascido realmente na Coreia e na China, também eram muito diferentes de mim. Então, eles viam esse lado um pouco mais sutil e ficavam na dúvida, sabe? Tipo, ele não parece como o estudante coreano que chegou aqui antes de Coreia com a gente. Ele é meio que, sei lá, mais bobão, ou tipo, ele meio que abraça mais extrovertido, mais extrovertido em algumas coisas sociais, sabe? Uhum. Então, isso foi muito... E foi muito forte pra mim na época. E nessa mesma época, eu lembro que eu vi uma youtuber norte-americana mesmo, discutindo sobre por que homens asiáticos sofriam uma certa emaculação, né? Que uma emasculação. Esmaculação? Imaculação? Eu não sei qual é o termo. Eu acho que é emaculação, os termos certos agora. Eu posso estar falando errado. Mas o significado que quer passar é qual? O significado é que, tipo assim... Hoje, quando a Hallyu tá até mudando um pouco. Uhum. Mas você que também é de uma geração mais anterior a isso que tá rolando agora vai me entender, eu acho. Que o homem asiático nunca era botado como, tipo, uma figura desejável. É assexuado, assim, o homem... de certa forma, entendeu? Tipo assim, eles até botavam a mulher asiática, até porque ela era muito fetichizada, mas pra ficar com o galã branco no filme, sabe assim? Uhum. E se tinha um homem asiático, ou ele era tipo o Jack Chan, que realmente mais cômico. Mais cômico, geralmente ele não tinha um interesse romântico ali, ou era muito assim, sabe, meio super bonzinho, inocente, assim. E afastavam ele muito dessa imagem de, tipo, assim, uma figura, um homem bonito, desejável e tal. E ela falando isso no vídeo, eu fiquei, caraca, isso é muito o que eu sentia, sabe? E calma aí, se isso que eu sentia, ela tá falando de homens asiáticos, e as pessoas aqui
não me veem como uma pessoa brasileira e acham que eu sou asiático, mas acham que eu sou... Sabe? Eu comecei a, tipo, perceber que eu realmente não era branco mesmo, assim. Uhum. E foi aí que caiu a ficha e eu lembrei de todas essas memórias da minha infância, da adolescência, que cada vez mais reforçavam o que eu meio que sempre soube, mas talvez estivesse até em negação, porque eu tava tentando fugir disso, né? Foi praticamente uma regressão, uma terapia, isso. Bastante, assim. Depois que vira a chavinha da consciência racial, assim, eu acho que não tem como voltar atrás. Porque é literalmente quem você é, sabe? E você entende como as pessoas te enxergam, assim. Uhum. E não só te enxergam, mas enxergam você, sua mãe, seu avô, sabe? E você entende, assim, tipo, qual que é o trato racial, qual que é a imagem racial que eles têm de você. E isso é muito importante também, porque a partir daí que eu comecei a me posicionar melhor, tipo, sobre os casos de racismo que tem no Brasil, não só, tipo, com a nossa etnia, mas principalmente também, sabe, com as pessoas pretas, com os indígenas, tipo assim, você começa a ficar mais sensível a essas coisas, a enxergá-las melhor. Isso é muito importante, porque muito amarelo no Brasil vai viver até o fim da vida sem nem pensar nisso, assim. Tô achando que o Brasil não tem racismo no Brasil. Não tem racismo no Brasil, porque a gente tem uma certa... como posso dizer? A gente é permitido, né? Tipo, como amarelos, assim. Apesar de ser visto como não branco. E, de uma certa forma, nos joga num lugar de privilégio, né? Essa questão do... Como é que fala? A minoria modelo. É a minoria modelo. Mas a coisa engraçada da minoria modelo é que é uma farsa, né? Essa é a coisa. Porque, tipo assim, é contextual, sabe? Tipo, hoje em dia, pode ser que a gente realmente, como amarelos, tenhamos essa permissão social, assim. No sentido, não, ele pode trabalhar com a gente e tal. Aí tem aqueles estereótipos positivos e tal sobre a pessoa. Deve ser bom de números. Trabalha muito, né? Trabalhador, inteligente, gosta de números e tal. Não vai responder, não vai achar, não vai reclamar. É bonzinho e tal. E daí a gente é permitido nos ambientes sociais. Mas isso pode rapidamente mudar. E aí que a gente vê como realmente a gente é racializado. Porque é só, tipo, estourar um vírus que as pessoas chamam de vírus chinês, que daí as pessoas amarelas começam a sofrer assédio, começam a sofrer agressão. Se um dia chegar mesmo a rolar, espero que não role, mas chegar a rolar mesmo uma guerra entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, como é que você acha que, tipo, os asiáticos brasileiros vão ser tratados pelas pessoas brancas aqui, pelas pessoas conservadoras aqui? Como é que vai começar a ser o posicionamento das pessoas brancas sobre os bairros coreanos, sobre os bairros japoneses, os bairros chineses? Porque pra eles não faz diferença, sabe assim? É que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo provavelmente são de São Paulo e pode achar meio absurdo porque aqui em São Paulo é mais fácil você separar, entre aspas, as etnias, assim, né? A gente acha, num recorte morando aqui em São Paulo, que isso vai ser o padrão do Brasil, mas a grande verdade é que se você sai um pouco de São Paulo, você vai para um lugar, para um outro estado ou para mais interior, tá muito longe ainda, né, de entenderem isso, né? Com certeza. Tipo assim, até como uma pessoa que não foi criada em São Paulo, um coreano que não foi criado em São Paulo, eu posso dizer para você com certeza, assim, tipo, quando eu vim morar aqui, que eu morei 2 anos aqui, foi até muito louco, assim. Porque como posso explicar? Eu comecei a ver muitos asiáticos na rua, assim. Eu comecei a ver muitos asiáticos no cinema, asiáticos trabalhando nos lugares. E as pessoas não me olhavam com nenhum tipo de estranheza. Porque eu era só mais um asiático, como tem muitos asiáticos em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, onde eu morei, em Curitiba, em várias outras cidades que eu já morei e visitei, inclusive lá na Holanda também, não é assim, sabe? É muito claro pra você que você é o outro, sabe assim? Porque você é uma minoria muito grande. Tipo, num colégio, às vezes na sala de aula, tem você e mais um, sabe assim? Então, todos os estereótipos que existem sobre, assim, são muito depositados em você. Inclusive, tipo, eu tenho amigas que moram em Santa Catarina, que, nossa, elas me falam muito, e elas trabalhavam com atendimento ao público. E elas são amarelas. Elas são amarelas. Que é a Fabi e a Gabian. E elas falam muito sobre como, tipo, era o dia, todo dia, sabe assim? Todo dia, com certeza, uma pessoa branca sem noção falando alguma coisa sem noção, porque elas também estavam naquela posicionamento de serviço ao público, né? Trabalhando numa loja, vendendo e tal. E as pessoas se sentem muito o direito de ser, tipo, terríveis, né? E em Santa Catarina, que tem muito pouco asiático, em qualquer cidade que tem uma porcentagem muito pouca de asiático, o asiático vai ser muito visto como o outro, assim. Inclusive, quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu até comecei a me sentir mais relaxado nos lugares. E isso era uma coisa, uma atenção que eu nem percebia que eu tinha. Que quando eu ia conhecer alguém, a primeira conversa não era sobre, tipo, você é coreano e japonês, de falar sobre isso e tal. Que as pessoas às vezes nem perguntavam, sabe? E isso não é uma coisa muito comum fora daqui, sabe assim?
Tipo, perguntar de onde você é, mas o que você é? É mais ou menos nesse sentido. Você é da Coreia, mas é do sul ou do norte? Você é sempre a mesma coisa, sabe? Uhum. E aí, por isso que assim, a gente acha que, agora, né, uma crítica ao paulistano, né, porque a comunidade ela tá grande aqui, eu conversando com muitos amigos, muitas pessoas próximas, né, não enxergam, né, e aí agora, o grande dilema que a gente tá agora, entre aspas, na minha família é, meu filho de 4 anos, ele vai numa escolinha coreana. A gente botou lá por N motivos, um deles é porque era a escolinha onde a minha sogra lecionava, ela era professora lá, e também porque a gente acha que ele aprender o coreano agora, ainda pequeno, vai ajudar depois no futuro a não esquecer, mesmo que ele tenha aquele momento onde ele tem aquela pausa, não tenha mais contato com o coreano, alguma coisa da memória fica, então fica mais fácil talvez reativar, né? Uhum. Mas a partir do ano que vem ele vai para uma escola brasileira. E aí a gente fica perguntando assim, vamos mandar para uma escola que tem ou não tem coreano? Isso vai ser bom, isso vai ser ruim. Porque ao mesmo tempo, ir para uma escola onde tem muito coreano, às vezes também é ruim, porque aqui na comunidade a gente também tem um termo meio pejorativo que é o corebão. Né? Do tipo, ele vai ficar muito corebão, ele nunca vai conseguir se misturar entre os brasileiros, por exemplo, andando só entre os coreanos. Então, a gente fica tentando equilibrar pratos, né? Mais ou menos para tentar ver como que seria o melhor local para ele encaixar. Uhum. Né? O melhor local, na verdade, é uma escola que... O ideal, que acho que está longe de acontecer, é uma escola que esteja preparada para receber isso e mostrar o quanto ter uma diversidade grande de pessoas, não só raciais, mas também até... na questão de deficiências, por exemplo, isso é enriquecedor para uma fase de crescimento, né? Para uma criança. E aí, quando você começou a fazer essas reflexões por conta desse vídeo, que sim, veio o gatilho, Criança Amarela foi seu primeiro quadrinho que você toca nesse assunto. Foi quando, mais ou menos? Que ano que foi, você lembra? Isso foi mais... Eu acho que eu publiquei o Criança Amarela pela primeira vez, era ainda lá no Facebook, que Deus o tenha, né? Eu mal entro. Mas era onde a minha página de quadrinho começou, assim. E deve ter sido por 2017, 2018, já faz um bom tempo. Você publicou ele online, assim. E você terminou e subiu. O que você imagina? Veio aquele frio na barriga? Tipo, será que as pessoas vão entender? Ou será que... Porque já era uma época que as pessoas poderiam falar assim, quanto mimimi. Não, eu quase não postei, na verdade, assim. Porque eu comecei a fazer porque eu vi esses vídeos e ainda fiquei pensando nisso por alguns anos, na verdade, assim. Porque entre ter essa consciência racial e fazer o Criança Amarela foi pelo menos uns 3 anos aí, sabe? Você tava no Brasil já? Já tinha voltado? Eu já tinha voltado, já tinha me formado, tava trabalhando com tatu, tava estudando tatuagem. Uhum. E fazendo freelas de design e tal, e fazendo uma parte de quadrinhos, que era a coisa que eu mais gostava, mas assim, tava fazendo sem nenhuma pretensão financeira, mas uma questão mais artística mesmo, né? E daí o Criança Amarela, eu já tinha a parte de quadrinho há um tempo, o Criança Amarela já é um projeto que eu pensava em fazer, mas eu ficava, cara, será que isso aqui é uma viagem na minha cabeça? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre entre as pessoas brasileiras, sabe? E eu ficava, será que eu tô viajando? Talvez eu faça isso aqui, eu poste, até as pessoas amarelas vão achar ridículo, as pessoas brancas vão me xingar. Será que meus amigos brancos vão ficar chateados comigo? Será que meus amigos amarelos vão achar que eu tô exagerando? Será que meus amigos pretos vão achar que eu tô tentando comparar a minha dor a deles, sabe? E eu ficava tipo assim, meu Deus, cara, talvez eu esteja fazendo um grande erro aqui, eu não sei, talvez eu seja cancelado na internet. Mas... A coisa boa que eu fiz é que, em vez de eu fazer tudo e postar, eu fazia uma página e postava. Aí eu fazia a página 2 e postava. E foi uma forma também de tentar medir um pouco, tipo assim, vocês vão me odiar pra sempre? Ou vocês vão achar que tem alguma verdade aqui? Porque também o quadrinho é só um literalmente relato de memórias. Então eu pensava, pô, beleza, tem essas possibilidades, mas é literalmente o que eu lembro, é literalmente como eu me senti. Eles vão cancelar como eu me sentia como eu era criança, sabe? Eu ficava, não, talvez não, sabe? E quando eu postei, a resposta desde o começo já ia sendo muito boa, assim. Porque não é como se não tivessem estudos sobre, sabe? E aí no meio acadêmico eu sei que muita coisa já foi produzida sobre a imigração, sobre ser amarelo no Brasil e tal. Só que não chegava tanto... para pessoas fora da academia, assim, né? A gente não tem costume de ler de uma forma mais artigos, simplificada, talvez. Exatamente. E, de certa forma, esses quadrinhos, eles são uma introdução a esse tema. Eu também não me proponho a ser, tipo assim...
a pessoa que fala sobre raça no Brasil. O porta-voz. É mais assim, uma introdução ao tema, é uma coisa assim, passando memórias, experiências das pessoas mesmo, sabe? Para as pessoas tentarem refletir um pouco, se botarem um pouco no nosso lugar e também para a pessoa amarela lembrar de várias coisas da vida dela. E foi isso que aconteceu. Tipo, Criança Amarela, quando foi publicado, foi o primeiro quadrinho que deu uma certa viralizada, assim. Porque muita gente ficou, caraca, eu senti isso a minha vida inteira, eu não sabia que era uma questão. Muita gente que nem eu tava descobrindo que não era uma experiência pessoal. Era uma experiência coletiva que a gente passa, sabe? E isso é muito legal quando isso acontece, tipo, quando o quadrinho pode fazer isso para as pessoas, porque, de certa forma, faz muitas pessoas entenderem coisas sobre si. E quando a gente acha que é só sobre a gente acha, bom, eu sou bizarro ou eu sou muito sensível, vou sofrer sozinho e guardar isso pra mim. E beleza, meu psicólogo que resolve isso aí. Mas quando você bota e você vê que é uma experiência coletiva, dá um alívio, assim, sabe? Você fica, putz, então eu não sou bizarro. Então Não estou sozinho. Exatamente. Tipo assim, tem muitas pessoas que entendem como eu me sinto, sabe? Que passaram por coisas muito similares. Às vezes passaram por coisas até piores, sabe? E Criança Amarela teve uma resposta muito boa por causa disso, assim. Mas eu quase não postei. Eu acho que, assim, se eu tivesse pensado demais, talvez eu não tivesse postado, assim. E aí você foi postando em partes, quando que veio aquele feedback do tipo assim, não, eu preciso continuar fazendo disso, porque foi logo na primeira vez, na primeira parte, primeira página que você postou, foi na segunda, foi quando você concluiu? Então, faz um tempo, então eu fico um pouco confuso na memória, mas eu acho que eu postei pelo menos umas 3, 4 páginas e tava sempre indo bem, assim. Aí eu terminei inteiro e postei inteiro, e daí o inteiro que viralizou, porque tinha começo, meio e fim, foi aquilo que eu queria dizer. Eu já tinha escrito antes, né, o que eu queria botar no quadrinho. E daí, foi aí que realmente deu uma viralizada, que eu botei tudo num post só. E daí, anos depois, na verdade, eu acho que lá por 2018, acho que 2018, eu postei no Twitter. Porque antes eu não tinha muito um Twitter, eu postei no Twitter. E na época, o Twitter, que o Elon Musk não tinha comprado ainda, era muito bom. E viralizava muito os conteúdos e as coisas que a gente botava lá. Porque hoje em dia eu sinto que o Twitter, inclusive, ele é mais como um TikTok. Que ele valoriza mais, tipo, coisas que dão reação rápida. E então é muito mais focado em coisas polêmicas, porque o algoritmo entende que é isso que é interessante. Então, quanto mais polêmico, mais resposta, mais curtida rápida tiver, ele manda pra página das pessoas. Antigamente era mais focado em RT, assim. Tá. Eu sentia que quando a pessoa sentia que ela achava o post bom ao ponto de compartilhar, era isso que a mídia viralizava mais. E daí o quadrinho começou a ser muito compartilhado pelas pessoas, falando, pô, caramba, eu sou uma pessoa amarela então. Há muita gente também refletindo sobre isso. Muita gente branca falando, nossa, será que eu tratei alguém mal e tal? E repensando essas questões, assim, repensando... Muita gente que não fazia por mal algumas coisas, ou que falava na brincadeira coisas que nunca tinha pensado que era meio delicado. Começaram a repensar essas coisas, falar sobre, discutir sobre, e daí o quadrinho deu uma viralizada grande no Twitter, assim. E você já era um monge Han nessa época? Eu já era um monge Han. Eu sou um monge Han, tipo, uns 8 anos, assim, já posto coisas na internet. Só que nem tudo é sobre ser amarelo, né? Muita coisa sobre quadrinhos mais... sobre sentimentos, quadrinhos mais introspectivos, alguns quadrinhos de humor e tal. Então, esses quadrinhos já existiam, já tinham um certo público. E também, entre esses quadrinhos que eu falo sobre o trato racial, eu também falo sobre muitas outras coisas, assim. Mas o monge veio dessa pegada meio de reflexões? Por que veio esse... É um apelido que você se deu ou te deram? Ah, alcunha? Não, o monge é um apelido. E, na verdade, assim, a história de me chamarem de monge, eu acho engraçado porque eu até demorei um tempo pra entender por que eu gostava desse apelido. E o que aconteceu foi que, assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha o cabelo raspado, né? Que eu tinha passado a faculdade de cabelo raspado. Mas antes de raspar ele não era comprido? Ele era tipo assim, mais ou menos, sabe? Tá. Eu já gostava de cabelo comprido, mas ele era mais ou menos só. E daí tinham raspado o meu cabelo e eu tenho essa personalidade calma, tal, pelo menos assim, externamente, né? Dentro da minha cabeça é diferente, mas assim, externamente sou uma pessoa calma, tranquila e tal. E no trote, o pessoal tava fazendo trote com os alunos, e eu sempre rindo, brincando junto, suave, assim, e com o cabelo raspado, e as pessoas falam, cara, que esse cara parece um monge. Daí eles fizeram um uniforme pra mim de monge, uma fantasia. No tal. trote da faculdade. Época trote de design tem muitos de fazer fantasia pros calouros, né? Tá. E daí começaram só a me chamar de monge, pedir benção, falar pra eu abençoar os veteranos, e tem essa brincadeira, assim. E eu fiquei, caraca, que legal, é a primeira vez que eu tinha um apelido que não era japa, sabe assim? Tá. E daí eu fiquei, caraca, o apelido é a primeira vez que me chamam de um apelido que não é japa.
tem a ver com eu ser asiático, né? Mas ao mesmo tempo tem a ver com a minha personalidade. É que tem os monges cristãos, os monges católicos também, né? Também. Mas provavelmente foram pensando no lado do monge budista, né? Eles queriam eles estavam mais De imaginando cabelo raspado isso, ainda assim. por cima, né? Tipo, algumas pessoas chamavam de Dalai Lama, sabe, mudava um pouco, mas principalmente era monge que eles chamavam. Você não acha que você ser calmo, levar tudo de boa também é um mecanismo de defesa? Eu acho que sim. Ou é mais personalidade mesmo? Então, em Criança Amarela eu falo isso no final, que é uma confusão muito louca que eu tenho na minha cabeça, que eu me pergunto, que eu falo lá, como todos esses tratos raciais sobre a gente ser amarelo acontecem na nossa infância, eu não tenho certeza de quais traços da minha personalidade são realmente meus ou foram uma forma de eu incorporar um pouco essas coisas, sabe? E eu sinto que esse trato racial, essa pressão dos estereótipos que você desde quando você tem 8 anos, é uma coisa meio que altera a sua identidade um pouco. Então, eu acho que eu sou uma pessoa calma, mas não só, sabe? Assim, eu sou uma pessoa brava às vezes também, eu também sou uma pessoa frustrada, uma pessoa ansiosa. Mas as pessoas nunca veem isso em mim. E eu também tendo a externar isso muito menos, sabe? Tipo, então, isso foi uma dor que eu tive, assim, porque até você fica, quem sou eu, sabe? Assim, tipo, rola uma crise de identidade um pouco. Mas ter essa consciência racial foi importante justamente para definir um pouco melhor a minha identidade e pelo menos visualizar e entender isso melhor, assim. E então, um dia desde a época da faculdade já. É desde antes de eu ter a página de quadrinho, assim, já é como todo mundo me conhece, daí eu assumi como nome artístico por causa disso, sabe? E aí, você não acha que talvez o termo monge tenha influenciado essa questão dos seus traços, né? Para quem ainda não conhece, vai lá conhecer os traços, a identidade do trabalho do monge, mas a questão dos 3 olhos... Então, influenciou, mas é que são coincidências da vida muito loucas, assim, porque eles me chamavam de monge, teve esse apelido de monge e tal, e a coisa engraçada é que minha mãe foi monja. E eu fui batizado no budismo Zen, que é o budismo japonês. Mas isso não tem nada a ver com o apelido, é tipo uma coincidência muito grande. Então, tipo assim, eu já era interessado pelo budismo, desde que eles perguntavam se tinha alguma religião, eu falava que eu era budista. Não que eu fosse um grande praticante, nem medito muito bem, mas eu lia livros sobre, eu entendi um pouco mais os contos de Buda, que eu gostava muito, assim, desde criança estava muito no meu imaginário, eu também pesquisava muita imagem, assim, e via muita coisa do hinduísmo, assim, e a coisa do terceiro olho sempre estava presente no meu imagético por causa disso, não que eu entendesse super bem o que era, sabe? E daí eu fazia muito nos desenhos, sabe? Como eu desenho muito, eu fazia muito terceiro olho, ou tipo, alguma coisa ligada a olho e tal. E daí, inclusive no Vozes Amarelas, a primeira parte do livro é uma introdução aos 3 olhinhos, porque muita gente acha esquisito, né? Daí eu tento explicar para as pessoas nessa parte como ele surgiu e o que ele significa para mim, os significados que eu fui botando nele com o passar dos anos, porque apesar de ser um estilo de desenho, também acaba tendo um significado um pouco mais específico para mim. Mas eu também falo lá que não é pra pessoa interpretar literalmente como eu digo, sabe? Eu acho que é legal a pessoa tentar interpretar como ela quiser. Ali eu falando algumas coisas de como eu vejo os olhinhos, é só umas pistas, assim. Mas se ela pensar diferente, também acho super bacana, tá ligado? Ela dá sua releitura, fazer a sua releitura. Sim. É só pra ela ver que tem uma outra camada de interpretação que ela pode tentar fazer ali por causa dos olhinhos, pra ver qual olhinho tá aberto ou não e tal, porque cada um significa uma coisa, assim. E você lembra quando a sua mãe leu Criança Amarela? Ela leu? Ela leu. Minha mãe leu todos os meus quadrinhos, assim. Foi bem legal. Mas você mostrou pra ela antes de publicar ou ela leu à medida que você foi publicando? Eu acho que eu mostrei antes. Ou assim, eu acho que eu mostrei talvez quando tivesse os sketches, assim, eu falei da ideia. E foi bem legal, porque assim, eu tava tendo minha consciência racial só com 20 e poucos anos. E minha mãe foi ter a consciência racial dela só, tipo, quando ela tinha 40 e poucos anos, quando eu mostrei pra ela, sabe? E daí a gente conversou muito sobre, porque ela falou, pô, tem muita coisa aí que a gente já passou. E ela, provavelmente, muito mais que eu, porque ela era coreana de fato, veio pra cá com 4 anos de idade, foi criada num Brasil ainda mais conservador, sabe? Nos anos, tipo, 60. Então, pô, imagina, sabe? Imagino que ela não viu meus avós passarem de trato racial. Mas ela cresceu em São Paulo? Ela cresceu na comunidade ou ela também cresceu fora? Então, a minha família veio pro Brasil, eles desembarcaram, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Aí eles moraram grande parte da vida aqui em São Paulo. Meu avô era feirante, assim, era tipo uma vida mais difícil, assim. E como não tinham muitos filhos, todos começaram a trabalhar já cedo, mas minha mãe, ela pôde estudar, assim. E minha mãe era uma das mais novas, né?
Aí meus tios começaram a trabalhar em várias áreas diferentes, eles viram que em Manaus tinha, tipo, muita oportunidade na época, e a família inteira começou a se mudar para Manaus e foram criados lá em Manaus. Ah, foi antes das empresas coreanas irem para lá, por Zona Franca, essas coisas, não tem... Talvez eu acho que foi mais ou menos antes. Eu acho que, tipo assim, meu avô talvez tenha sido meio visionário nesse sentido, porque, se eu não me engano, pelo que conta as histórias, né, o Harvard, ele mandou um filho para trabalhar em Manaus, outro filho para trabalhar em Brasília, quando eles eram novos, enquanto ele trabalhava aqui em São Paulo, com o dinheiro que tinha guardado, para eles irem avisando, tipo, qual cidade tinha mais possibilidade de levar a família toda para trabalhar e tentar, porque a vida aqui era muito difícil mesmo. E daí, lá em Manaus, eles descobriram as oportunidades ligadas à Zona Franca, mas eu não sei muito bem como é que foi o trabalho, assim, enfim. Mas daí que minha família começou a ficar numa situação um pouco melhor, assim, foi mais ou menos nessa época. Então, eu acho que, dependendo do meu tio, eles são bem dentro da cultura coreana ou não. Mas a minha mãe, ela sempre foi um pouco mais... não ovelha negra, mas assim, minha mãe, ela é muito... Ela tem muita forma dela de ver as coisas, de ver o mundo, sabe? E ela nunca foi muito de, tipo, se curvar, assim, a visão padrão da sociedade, assim. Então, ela tinha a forma dela de ver, ela estudava muito, ela chegou a morar fora do país depois de fazer a graduação lá em Manaus para fazer um mestrado. Então, a cabeça dela foi abrindo cada vez mais. Então, ela também tinha uma visão um pouco fora do que era... a cultura coreana tradicional, sabe? Tinha muita coisa da cultura coreana tradicional que ela não concordava, assim. E muita coisa que ainda existe porque a gente é muito coreano. Mas eu também sinto que eu venho da parte da família que rompeu com muitas tradições, assim. Mas aí, quando ela lê, o sentimento dela, você acha que foi do tipo... Nossa, você também sofreu isso? Ou, nossa, não sabia que você passou por isso? Porque provavelmente ela, como mãe, e alguém que cresceu aqui, ela deve imaginar que... você talvez não fosse sofrer as mesmas coisas que ela sofreu, talvez, não? Eu acho que o que rola é que, como nem tinham palavras para conversar muito sobre, a gente toma... acho que lembrando da infância, talvez a gente entenda esse sentimento, que quando essas coisas acontecem com você no colégio, e você, sei lá, ninguém falou para você que é uma coisa que pessoas amarelas vão passar, esse trato estereótipo, essa pressão em cima de você e tal, você meio que assume como uma coisa normal e meio que não pensa muito sobre. E cria até alguns bloqueios, talvez, né? Pra não ter que pensar em cima também. Às vezes você até, tipo, isso afeta alguma coisa na sua vida, você afeta com quais você, seus amigos, você vai se relacionar mais, alguma coisa assim, mas você não pensa muito sobre. E eu acho que minha mãe tava mais nesse sentido, assim. Quando eu fiz do Criança Amarela e a gente conversou sobre, ela ficou surpresa e ela também começou a finalmente pensar sobre, podendo botar em palavra o que era. Era um trato racial, porque a gente era amarelo. E daí meio que vira uma chavinha. A coisa da consciência racial, que eu acho a coisa mais importante do meu trabalho, assim. Não é nem, tipo, mostrar, olha como a gente sofre ou coisa assim, sabe? O ponto é assim, as pessoas amarelas começarem a ter a consciência racial de que, mano, a gente não é branco, a gente é racializado. A gente tá muito mais próximo de uma pessoa preta, uma pessoa indígena, do que a gente imagina. E a gente não pode se posicionar nas questões sociais, nas questões políticas, esquecendo disso, sabe? A gente não pode, como pessoa amarela... tipo assim, apoiar políticos que seriam contra a existência dos nossos avós imigrantes. A gente precisa ter uma consciência sobre essas coisas, sabe? Tipo, pelo menos é a forma que eu vejo, sabe? E eu acho importante fazer o trabalho porque é uma introdução a essas discussões, esses pensamentos, pra gente começar a se posicionar de forma mais correta mesmo na questão racial no Brasil. Porque, tipo, se a gente não é visto como branco, sabe? Se acontece alguma questão política que muda a visão do que é uma pessoa asiática, o nosso tratamento muda, quer dizer que a gente é racializado. E que o nosso trato racial, o trato racial que a gente sofre, vai depender de contexto. Pode estar de boa agora, você pode achar que não tem nada e que muita pouca coisa acontece na sua vida ligada a isso, mas é só questão de mudar alguma coisa no cenário político internacional, ou que nem aconteceu com a pandemia, para a visão das pessoas sobre o que é uma pessoa amarela mudar totalmente, porque a gente não é branco, a gente não é visto como uma pessoa padrão, sabe assim? Na sociedade. É importante a gente entender isso. E aí, ó, acho que mais do que talvez os próprios relatos pessoais, do que a vivência do filho, a conversa que você teve com ela foi mais sobre essa questão um pouco mais macro. Foi. Né? Porque ela tava entendendo muita coisa também. E também, assim, no quadrinho novo que eu lancei, o Vozes Amarelas, que é essa compilação, uma das histórias novas é a Suni.
E a Suni são memórias de infância da minha mãe, se adaptando nos anos 60 aqui em São Paulo, numa escola estadual onde tinham muitas poucas pessoas como ela, amarelas. Assim. E essa história que eu conto em Suni, ela me contou, porque depois que eu fiz o Criança Amarela, ela começou a me contar várias histórias, sabe? A gente começou a discutir sobre várias memórias e coisas assim. E ela me contou, nossa, quando eu me mudei pra cá, sabe? Quando eu lembro no colégio, como é que foi? Eu lembro que eu ajudava o meu avô, eu ajudava o seu avô, o meu pai, a falar português, porque eu era que tava aprendendo mais rápido. Ela tinha 8 anos de idade e ela ajudava o meu avô a, tipo, negociar o aluguel da casa. Porque os meus avós não falavam nada de português. E os meus tios mais velhos já eram muito adolescentes, então eles estavam aprendendo mais devagar, mas minha mãe tinha 4, 5 anos e aprendia muito rápido, assim, então ela já conseguia pelo menos falar as palavras, e meu avô levava ela para os lugares quando tinha que alguém falar português, daí ela era muito fofa também, porque ela era uma criancinha, daí ajudava a negociar os valores pra baixo. E daí ela me contou várias coisas assim, que são coisas que eu boto na história de Suni, porque é como se fosse uma reunião de várias memórias que ela me contava, assim, numa história que acontece em poucos dias, assim. Então, a única coisa que... Tipo, é uma história baseada em fatos reais, né? Mas a principal mudança é que eu peguei várias coisas que ela me falaram que aconteceu, várias coisas que ela me contou, que ela passou, e botei num período menor ali de 1, 2 dias pra você poder ler na história, entendeu? E aí, a outra história que já tinha sido lançada é sobre a sua avó. Harmony. Que é a mãe da Suni. Sim. Tá. Mas esse foi relatos que você conseguiu pegar diretamente dela? Ou foi relatos que você pegou da sua mãe? A Harmony? Então, Harmony, na verdade, o personagem principal sou eu, só que é uma história sobre minha avó, porque na verdade é a história sobre o falecimento da minha avó. Tá. Porque quando minha avó faleceu, por como tudo aconteceu, ficou muito claro como também, assim, eu tava vivenciando não só o falecimento da minha avó, mas tipo assim, como é o falecimento de uma mulher imigrante no Brasil, sabe? Uma mulher que é coreana. Porque a minha avó veio pra cá, ela já tinha uns 40 e poucos anos, até o fim da vida ela não falou português muito bem. Então, ainda existia a barreira da língua. Minha avó, ela, tipo, guardou um hanbok cerimonial pra ser enterrada. Ela era muito séria com essas coisas, assim. E uma das coisas que eu cito em Harmony, por exemplo, é que quando a gente levou o corpo dela na funerária, tava vendo, assim, como ia ser o enterro, ninguém sabia vestir um corpo com hanbok, sabe? O pessoal da funerária ficou tipo assim, não sabe, a gente só sabe botar uma roupa normal, entre aspas, né? E minha mãe teve que vestir o corpo da própria mãe, assim. E todas essas coisas, várias pequenas coisas que eu ia pensando enquanto eu acompanhava minha avó no hospital, enquanto eu via isso acontecer, e refletindo sobre minhas próprias raízes, também me vendo muito na minha avó, sabe? Como uma pessoa coreana. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 e poucos já. Tá. Tinha 20 e poucos já. Foram me fazendo entender que minha avó era uma mulher que estava falecendo num país que não era o dela, assim, sabe? E eu queria contar em Harmony isso porque é uma história que era tão cheia de detalhes, tão específicos e significativos pra mim, que eu fiquei, cara, isso é uma coisa, além de ser uma história que faz muito você repensar sobre a sua própria relação com seus avós, sua origem e tudo mais, fez perceber, todas essas coisas fazem perceber como eu era, tipo, como eu sou amarelo, como eu sou coreano, sabe? Como minha família é coreana, tipo, como minha avó é uma mulher muito coreana até o fim da vida dela, assim. Eu acho legal que você teve a oportunidade da sua mãe conseguir ler seu trabalho e ver, e obviamente a sua avó não, até porque é uma história após o falecimento dela. Uma coisa que eu fiquei pensando muito de algumas semanas pra cá, bem recente, né? Eu já contei vários episódios aqui que quando eu ganhei eu fiquei em terceiro lugar num concurso de redação, quando eu tinha 10 anos, né? E eu nem sei se foi o terceiro lugar da minha sala. Você foi do colégio todo, eu não sei, mas a minha mãe achou que esse menino tem que ser um escritor. E ela, desde então, ela sempre falou assim, mas você escreve tão bem, não sei o quê. Só que ela nunca teve a capacidade de ler e escrever em português. Porque ela não sabe ler e interpretar em português. E eu fui criado assim, de que toda data especial, o presente que eu tinha que dar pra minha mãe era uma carta escrita em coreano. E eu tenho dificuldade de escrever em coreano. Então eu sempre odiei ter que escrever uma carta para ela por causa da minha limitação na língua. Eu sempre achava que as cartas ficavam muito infantis, né? Por não saber escrever tão bem coreano. Tanto que teve uma vez que eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos, que era
era aniversário de casamento. Eu tinha que escrever carta para aniversário do meu pai, aniversário da minha mãe. Até no aniversário de casamento eu tinha que escrever uma carta. No Natal eu tinha que escrever uma carta. Dia das Mães eu tinha que escrever uma carta. Dia dos Pais eu tinha que escrever uma carta. E aí acho que foi um aniversário de casamento. Foi algum número redondo. Eu não lembro agora se foi algum número redondo de casamento, algum número redondo de aniversário. Eu resolvi fazer assim. Eu pensei, acho que um poema talvez fique mais fácil de traduzir, né? Porque eu tenho uma liberdade prática um pouco maior. Aí escrevi um poema. E tive muita dificuldade para traduzir. Aí eu chamei um amigo meu que era muito corebão, né? Para me ajudar a traduzir esse poema. Ele me ajudou a traduzir esse poema. Aí eu dei essa carta para ela. Aí com aquele sentimento de que, finalmente, agora ela vai conseguir ler alguma coisa mais ou menos do mesmo nível que eu escreveria em português, né? E ela leu e fez uma cara assim, super... Acho que, se não me... A verdade, essa carta eu nem entreguei pra ela e fiquei esperando ela ler, né? Eu deixei ela meio que de manhã perto da cama dela, fui fazer minhas coisas e de noite minha mãe tava lá, tipo, super brava, né? Porque ela achou que eu tinha copiado. Ela achou assim, você não quis fazer uma carta esse ano, você copiou um poema e me mandou aqui, isso aqui não vale. Até expliquei, não, fui eu que escrevi. Eu tive até que ligar pro meu amigo para ele falar que foi ele que traduziu, etc. Aí ela assim, ficou muito emocionada, mas foi a única vez também, né? Uhum. E aí, hoje meus pais moram na Coreia, né? Meus pais, eles se aposentaram, então vai fazer mais ou menos, acho que uns 10, 12 anos que eles estão na Coreia. E ele sabe que eu tô com um podcast, meu pai deixa lá no Play o dia inteiro, né? Ele acha que vai dar as monetizações, né? Com alguns centavos, ele deixa lá. Mas eles vão ouvindo, né? Eles viveram aqui mais de 30 anos, então eles conseguem entender alguma coisa ou outra, né? Uhum. Mas eles não têm muita clareza, né? E aí eu sempre fiquei pensando assim, nossa, tem esse problema do filho do imigrante, né? De a gente até ter algum talento, mas os nossos pais não conseguem entender e só fica se sentir orgulhosos, aplaudir, mas sem realmente entender o que a gente está falando, escrevendo, né? Uhum. Então, você que tem pais, né, que conseguem falar bem português e conseguem te entender, sintam-se privilegiados, assim, né? Com certeza. Não, e o apoio da minha mãe sempre foi muito grande pra eu até continuar falando sobre o assunto, né? Eu acho que se minha mãe olhasse e falasse, nada a ver, para de falar sobre isso, eu ia ficar muito... Porque não é sobre nossa família, né? Mas a minha mãe é uma pessoa que apoia muito, assim. Mesmo que se fosse mesmo uma questão de quadrinhos, quando você falou assim, você é designer, eu imagino, né, para um pai, é que eu já para mim é bem claro na minha cabeça que a sua mãe não é uma mãe tradicional coreana. Sim, não é. Mas eu imagino assim, para um pai tradicional coreano, meu filho desenha bem, né? Foi o caso da minha esposa. Minha esposa, ela até fala que ela gostaria de desenhar manual, né? Fazer quadrinhos, ela adorava desenhar, mas que a família nunca ia apoiar ela seguir essa carreira. Isso daí não vai dar dinheiro, por exemplo, né? Faça outra coisa. Aí design acho que é uma coisa mais fácil de vender, né? Mas aí quando você faz design, você fala pra sua mãe, você é tatuador, você é quadrinista, ela aceitou de boa? Pior que sim. Mas, tipo, você já tatuou ela, por exemplo, não? Não, mas a gente conversou sobre. É que ela não tem nenhuma tatu, né? Daí a gente conversou sobre, ela até ficou animada, assim, mas acabou não indo porque ela ficou, assim, meio com medo, assim. Eu também, teve a pandemia, acabei parando de tatuar. Mas, sim, ela sempre me apoiou em todas as minhas loucuras, assim. Sempre que eu falo... A minha mãe é o tipo de pessoa que ela é muito... Ela é mãe solo também, né? E eu sou filho único. Então, a minha relação mais próxima do que seria o irmão são primos que eu convivi muito. Até cheguei a morar com eles um tempo. Mas eu e minha mãe é muito, assim, uma parceria, eu e ela, assim, desde novo. Então ela deve até te blindar em relação aos seus tios, por exemplo, que você, pelo que você me contou, foram criados mais dentro da comunidade, assim. Sim, sim. E assim, também são muitos tios. Então eu tenho 2 tios que eu vou muito pro coração, que a gente, tipo, convive mais. Mas tem muitos tios que eu não tenho muita relação, sabe? A gente se vê só de vez em quando e tal. Mas minha relação com minha mãe sempre foi muito boa. E tudo que eu quis fazer, ela sempre apoiou desde novo. Inclusive o desenho, eu acho que eu só desenvolvi o desenho como realmente uma habilidade acima da média pra minha idade, assim, na época, porque ela via que eu gostava de desenhar desde criança. Eu era viciado em história também, eu pedia pra contar as histórias várias vezes, eu gostava de ficar desenhando histórias. Ela comprava caneta, comprava, tipo, aqueles cadernos de desenho de criança, e ficava, nossa, que legal, estimulava, sabe? Então, desde novo foi assim, e à medida que fui ficando mais velho, fui querendo fazer essas coisas. Foi ela que falou que eu devia fazer design, na verdade. Porque eu conversei com ela e falei, mãe, eu queria fazer desenho, mas acho que não tem nada com isso, então acho que vou fazer marketing, porque eu não sabia nada, sabe? Eu queria fazer propaganda, eu não sei. E ela falou, não, filho, faz design, eu nem sabia o que era, daí eu fui ver e tal. Então ela sempre me apoiou, não só me apoiou, mas tipo, tentava estudar sobre o que eu tinha interesse pra me ajudar de alguma forma, assim. Minha mãe sempre foi muito firmeza nesse sentido, assim.
E tem alguém na família que também desenha bem? Que tem esse lado artístico? Tem muita gente da família que tem lado artístico, mas eu sou o único que leva pro profissional, assim, sabe? Tá. O meu primo é o Vitor Hanna, né? Que ele é famoso também, inclusive. E ele também desenhava super bem, na verdade. Só que ele decidiu não seguir. Ele, inclusive, fez design numa época, assim. E a gente era os dois primos que desenhava. Rolava certa uma rivalidade, assim. Vocês têm idade próximas? Tipo, eu, o Vitinho, o Yuri e o Felipe, somos 4 primos que a gente tem meio que quase a mesma idade, assim, né? Tipo, os 4 primos que eram mais irmãos, assim, desde criança, sabe? E o Yuri e o Felipe são desse outro lado, do outro tio, eles também têm um lado criativo, assim, mais pra música, assim. Ah, legal. Mas eles não levam isso como trabalho, como que leva como profissão mesmo, eu sou o único. Agora, como entrando assim na questão do quadrinista, por exemplo, na Coreia você já deve ter ouvido falar como é forte a cultura do webtoon. Né? Não sei você precisar de uma editora para poder imprimir num papel para poder as pessoas verem. As pessoas pagam assinaturas para poder acompanhar as histórias. Então, por exemplo, eu imagino que quando você fala que você lançou páginas por páginas o Criança Amarela, se fosse na Coreia, por exemplo, era fácil você monetizar e ganhar dinheiro, entre aspas, né? Eu digo fácil que eu digo depois de ter todo o talento de saber fazer uma história, né? Porque aqui no Brasil o artista sofre com isso, né? Ele não basta ser um bom criador, ele ainda tem que saber como comercializar isso, né? Você nunca você pensa em ir para esse lado, né? Porque agora no Brasil tem o Catarse, tem esses financiamentos, né? Eu, inclusive, eu assino lá o ilustrador, que é o Ilustrador Assis. Ele é um cara que eu descobri na pandemia, né? Ele fez lá um Confinada, que era um quadrinho que ele soltava no Instagram, que era sobre uma moça preta que trabalha na casa de patrões brancos, na pandemia e tal. E aí ele descobriu o trabalho dele e ele criou lá um Catarse lá de R$20 por mês e tal, para poder receber de forma antecipada os quadrinhos e ele continuar o trabalho. É um caminho também, não? Sim, é complicado mesmo. Tipo, eu lembro que quando eu era novo eu pensava muito nisso também, porque eu sempre fiz quadrinho desde novo, né? Quadrinho sempre foi uma das maiores paixões da minha vida, assim. E começou muito por causa do mangá. E assim, eu não lia muito quadrinho coreano quando era novo. Na real, eu gostava muito do Ragnarok, que tinha um jogo Ragnarok, aquele MMORPG, e tinha um quadrinho que veio também. E eu lia Ragnarok e eu via, cara, que é tipo um mangá. Mas espera aí, na real é coreano. É o primeiro quadrinho coreano que eu fiquei, caraca, na Coreia fazem quadrinho também, então eu adorava, comprava todos e tal. Mas era difícil imaginar que era possível fazer quadrinho no Brasil. Então, na minha cabeça, eu pensava, bom, talvez eu tenha que fazer faculdade e me mudar para o Japão ou para a Coreia, estudar a língua e tal. Até fiz o japonês uma época, né? Que eu achava que o Japão era o único país que dava, né? E tal. Só que foi quando eu entrei na época da faculdade que eu fiquei, tá, mas nossa, isso aí vai ser uma mudança de vida muito... Eu não tô pronto para isso, assim. Daí eu decidi mais fazer design e dar uma estudada, assim. E... eu não sei, eu acho que todo quadrinista no Brasil acaba tendo... Não todo, depende do seu tamanho, né? Acho que os maiores talvez não. Mas se você é um quadrinista pequeno, médio, ou assim, até quase grande, mas ainda tá, tipo, no trajeto, ou nunca publicou com uma editora, você depende muito de, tipo, conseguir fazer seu trabalho acontecer na internet ou em veículos independentes e comercializar eles de alguma forma. Tipo, ou nas feiras de impresso, ou como você falou, fazer financiamento coletivo e tal. E hoje em dia tá muito mais possível de se fazer isso. Tem, inclusive, cada vez mais artistas surgindo e tal. Mas ainda é difícil, porque lá na Ásia, né, no leste asiático, tem uma indústria do quadrinho. Então é diferente, tipo, não só você pode, tipo, virar um autor de quadrinho, como se você só gosta de desenhar quadrinho, você pode só trabalhar na indústria, você pode só, tipo, trabalhar como assistente de um grande quadrinista, ajudando ele a fazer os personagens, ajudando ele a fazer os fundos e tal. Se você só gosta de desenhar e trabalhar em quadrinho, é um trabalho ainda muito pesado, tipo, até porque a cultura de trabalho no leste asiático é sinistra, né? Muito, muito pesada, assim, muito quase exploradora em cima dos desenhistas, mas eles sobrevivem lá. É uma carreira que, se você cria uma franquia de quadrinho que dá muito certo, você realmente tá de vida ganha, assim, e faz o quadrinho por muitos anos. Aqui no Brasil, além de Turma da Mônica, qual quadrinho é realmente gigante e popular, sabe? Turma da Mônica é incrível, mas eu quero dizer assim, não tem uma indústria. Mesmo, por exemplo, o Angeli, a Laerte, o Fernando Gonzalez, que faz as tirinhas de jornal, né?
Eu não sei dizer. Assim, a Laerte pra mim é gigante, ela é incrível e pra mim tem outro nível, assim, mas eu digo mais no questão Mas, de, mas como que você acessa os trabalhos dela? Se não fosse antigamente, você lia o jornal, você comprava um jornal, aí tinha lá no quadro da Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo, você via lá um monte de quadrinhos de artistas brasileiros, aí você ainda até conseguia comprar algumas obras, mas hoje em dia realmente tá cada vez mais difícil você ter, né? Depois da Laerte, do Angeli, todo esse pessoal, né? Quem que foi surgindo, né? Também com esse destaque, porque agora as pessoas nem compram nem jornal. Pois mudou muito, na verdade. Uhum. Hoje em dia o quadrinho tá muito mais ligado à internet, assim. E daí eu acho que antigamente a pessoa que era quadrinista, ela talvez buscasse mais, assim, uma carreira de trabalhar em jornal, ser chargista, né? Chargista, isso. Ou trabalhar, tipo, fazendo livros ilustrados e tal, iam surgindo outras oportunidades, mas basicamente trabalhando com a arte para botar ou em produtos ou em mídias tradicionais. Uhum. Hoje em dia tem gente que faz isso também, só que é tipo assim, não tem muitas vagas, não tem muitos jornais, sabe assim? Não tem muitos espaços de jornais para comportar o tanto de quadrinista muito talentoso que existe, na verdade, no Brasil. Por isso que tanto quadrinista independente tem surgido e tem achado formas de viabilizar seus quadrinhos de alguma forma, criando um público na internet e trabalhando junto com eles, assim, e daí surgindo outras oportunidades também, através do trabalho de quadrinhos, às vezes nem em quadrinho, mas em ilustração e outras coisas assim. Porque a gente falando quando a gente falou, por exemplo, do Hallyu, né? A primeira coisa que vem na cabeça vem música e séries. E aí agora também estão chegando os livros. E eu acho que o que vai revolucionar aqui forte, eu já comentei até algumas vezes, é o Webtoon. Porque você tá na Coreia, cara, no metrô tá todo mundo lendo Webtoon. Se qualquer lugar o pessoal tá lá no celular dando scroll, né? Em quadrinhos, né? O pessoal já adaptou os quadrinhos para leitura verticalizada do celular, né? Eu acho que... E aí, talvez... E muitas séries coreanas e muitos filmes coreanos hoje, eles saem baseados em webtoons, né? Eles compram um webtoon, compram o direito, e aí é a forma mais, como é que fala, mais segura para uma grande produtora investir num conteúdo audiovisual, porque ele tá vindo em cima de um quadrinho. É a Marvel, né? É igual a Marvel. Agora os filmes são só filmes Vingadores, super-heróis, porque eles já vêm de um produto já validado através dos quadrinhos, né? Por isso que eu acho que, assim, pessoas como você, como a Ing, né, que tem esse talento e tal, o meu conselho, que eu diria, né? Cara, aguenta um pouco aí, porque vai ver essa onda e vai estourar, e vocês que já estão preparados, já sabem fazer isso, vão poder aproveitar aí, né? Então, a forma como eu vejo é que, assim, o quadrinho ele é muito subestimado no Brasil. Acho que subestimado é uma boa palavra, porque, assim, todo mundo sabe da potência do quadrinho quando a gente fala em Turma da Mônica, sabe? E se a gente para pra pensar o tanto de artista talentoso que tem no Brasil, é uma mídia que poderia ser gigantesca se ela tivesse mais investimento, se as pessoas apostassem mais no quadrinho como mídia. Porque o brasileiro, mesmo o brasileiro que é fã de quadrinho, no geral, ele não tem a cultura nem o interesse de ler quadrinho brasileiro. E não acho que isso necessariamente é culpa dele. É porque é uma questão de cultura de leitura. Tá. Quando eu era novo, eu era apaixonado por vários quadrinhos brasileiros e eu adorava ser uma criança que tinha contato com quadrinho brasileiro porque eu gostava de fazer quadrinho e desenhar. E eu ficava, cara, que é possível, sabe? Ser um quadrinista brasileiro. Eu nem sabia o que era um quadrinista na época. Mas, assim, eu achava, é possível desenhar quadrinho. Chamava Gibi, né? Gibi. E eu gostava não só de Turma da Mônica, mas eu gostava muito de Combo Ranger. Combo Ranger. Que era do Fabi Abu. Mas era a internet, né? O Combo Ranger surgiu na internet, né? Acho que era no Mortadela, alguma coisa assim. Já surgiu na internet, tinha um blogspot, assim. E depois ele foi também impresso mesmo em quadrinhos. E eu acompanhava na internet. Parou? Ainda existe? Hoje em dia não existe, mas ele durou um bom tempo, assim. Teve muitas histórias. Nossa, era muito bom mesmo. Até arrepiou agora. Era uma memória travada aqui, não lembrava do Combo Ranger. E eu adorava Combo Ranger. Também tinha o Holly Avengers, que era muito legal. Feito pela Erika, grande ilustradora, assim. Então eu ficava, caraca, sabe? Tem essa possibilidade. E depois de um tempo, isso começou a surgir cada vez menos, assim, sabe? Mas se tivesse continuado, e se as grandes mídias tivessem apostado nisso, porque, por exemplo, lá no Japão, ou no próprio Estados Unidos, ou na Coreia, se uma narrativa vai bem em quadrinho, se é uma boa história em quadrinho, essa história tem muito potencial para fazer muito dinheiro para eles em outras mídias mais convencionais. Então o quadrinho às vezes funciona quase como um laboratório. Um teste de narrativas no qual você é muito mais barato de produzir. Exato. Porque é mais desenho impresso. E se uma narrativa vai bem, tipo, tem muitos fãs
e fica muito conhecido no formato de quadrinho, isso adaptado em cinema ou série é uma coisa que pode ser potencialmente culturalmente gigantesca. E aqui no Brasil a gente até hoje quase não tem. As únicas adaptações mesmo que tem de quadrinho é da Turma da Mônica. Então, falta um pouco essa aposta e essa visão de que, tipo, se isso acontece na leste asiático, se isso acontece nos Estados Unidos, por que não acontece aqui? A gente tem muita gente talentosa. E gente que consegue criar todo um público e até, tipo, sobreviver financeiramente da sua forma, de forma independente na internet. Imagino que essas pessoas poderiam fazer se elas tivessem realmente um investimento no trabalho delas que fosse comparável ao tanto de talento e esforço que ela bota e o quão ela consegue atingir tanto sozinha, sabe? Na minha cabeça, o quadrinho, o gibi, ela é uma forma mais barata de viabilizar narrativas absurdas, né? Por exemplo, você pode fazer super-heróis. E aí, não sei se você já ouviu falar da série do Netflix chamada Sintonia. Sintonia é sobre três jovens da periferia de São Paulo. Um vai pro lado do crime, outro vira um MC de funk, outra menina vai pro lado religioso. Né? É produzido pela Netflix, com parceria com o Condzilla. E ele fala muito sobre a vivência lá do pessoal da periferia. Lógico que tem toda uma pegada meio romantizada também. Mas onde eu quero chegar com isso, por exemplo? Eu ficava imaginando assim, vai ser impossível, vai demorar muito para um dia uma Universal, para um dia até uma Rede Globo produzir um filme onde um super-herói da periferia, de dia ele vai fazer entrega de delivery, à noite ele combate o crime, por exemplo. Mas no gibi já é mais fácil. E eu tenho quase certeza que se um moleque, uma criança, um pré-adolescente da periferia ler uma história dessas, ele vai se identificar mais. Porque até ficou aqui mais de uma hora conversando, uma palavra que pode resumir, né, a nossa conversa e talvez até o seu trabalho e um pouco o podcast, essa questão de se identificar. A gente consome muito Homem-Aranha, a gente consome muito Vingadores, que são super-heróis que moram nos Estados Unidos, que tem uma outra realidade. Eles combatem o crime e tal. Se a gente fizesse um super-herói aqui que combate uma polícia corrupta, que combate também o crime organizado, e que ele também tem que tentar se virar no meio das coisas, e aí, de noite ele ainda vai pro culto lá evangélico, porque é a grande religião da massa aqui no Brasil. Acho que as pessoas se identificariam um pouco mais e isso teriam... Eu acho que é também um pouco o segredo do Podpah, indo pro lado do mundo dos podcasts, né? São dois manos da periferia conversando sobre diversos assuntos com pessoas famosas, com pessoas muito relevantes, mas sem perder a linguagem, não? Sim, não, total. E eu acho que, inclusive, muitos quadrinistas vão muito por essa onda, sabe? Muitos colegas, assim, tipo o Paulo Moreira, ele fala muito no quadrinhos que ele faz. É um quadrinho que ele é sobre assuntos universais, com quadrinhos de humor, mas tem muitas questões regionais. A gente estava até conversando sobre isso. O Pierre, aqui de São Paulo, que faz Iraúna, tem muitas questões de São Paulo, lugares de São Paulo, sabe? Tá. As pessoas... São quadrinhos independentes que têm um limite até onde chegam. Por exemplo, eu não conhecia. Como é que eu poderia ter acesso a isso? Então, é difícil, porque essas Tem pessoas... uma hashtag, por exemplo, pelo menos para poder botar essa hashtag e chegar nesses artistas, artista independente brasileiro, quadrinista brasileiro, assim como tem essa força dos nomes, né? Do K-pop, o K-drama, por exemplo, é fácil você depois, numa busca, achar. Como que eu chegaria nesses caras, assim? Pô, talvez fosse bom ter um tipo de rótulo. Eu acho que não existe. Tipo, a gente fala mais de quadrinho nacional, quadrinho independente, mas mesmo assim, botando hashtag, eu acho que você não vai achar. Tá. Tipo, você acaba tendo que conhecer as pessoas por nome, sabe? Mas é porque é isso. Todos nós que somos artistas independentes, quadrinistas independentes, e tem muita gente boa que tá chegando em lugares, sabe? Tá cada um lutando, assim, é como se você estivesse numa ilha jogando garrafa, assim, tentando chegar nas pessoas através de mídia social, sem nenhum tipo de apoio do governo, sem nenhum tipo de apoio de empresas acreditarem na narrativa, mesmo que as narrativas estejam dando certo, mesmo que cheguem muito longe. No máximo, o apoio que eles dão é tipo de contratar pra fazer uma propaganda junto com eles, o que é legal, porque, né, a gente também precisa conseguir, tipo... pagar as contas e fazer uma arte para uma empresa legal também, mas assim, nas próprias narrativas é muito mais a gente lutando para provar para as pessoas que elas valem a pena, sabe? E assim, elas só ganham um corpo, mesmo sendo independente, muito por conta disso que você falou, porque são narrativas muito sobre ser brasileiro, mesmo que esse não seja o tema central, porque os personagens são. Exato. E isso tem um potencial muito grande, não só de ser uma coisa grande no Brasil, se tivesse um pouco mais de investimento, mas também, assim, se a gente tem uma cultura assim,
cada vez mais as novas gerações produzem coisas melhores nesse sentido, porque muitos quadrinhos são como eu, eles só fazem quadrinho porque, pô, a gente viu Combo Ranger, a gente viu Holly Avenger, a gente viu que era possível fazer quadrinho no Brasil e tem esse sonho, começa a fazer. As crianças que estão vendo hoje, que acompanham a gente que é quadrinista, podem começar a criar suas próprias histórias. Pensa ali uma história de um personagem que é no bairro delas, começa a escrever, quando fica mais velho publica. Se tem um mercado que começa a ficar mais consolidado, não só pode ser uma coisa que seja rentável e viável aqui no Brasil, mas podem importar isso. Em vez de só a gente ficar recebendo a onda Hallyu, ficar recebendo a onda de outros países, exportar. A gente pode exportar o quadrinho brasileiro, mostrar para as pessoas, levar para os lugares. Tem muita qualidade. A gente faz um trabalho de quadrinho de qualidade, estando totalmente sozinho, tendo que trabalhar em outras coisas para viabilizar os quadrinhos. Se um quadrinista pudesse ter um salário só para fazer o quadrinho dele, com o tempo necessário, talvez até uma equipe, a gente consegue lançar coisa em nível tão bom ou melhor que Marvel, melhor que a que você não depende asiática. tanto dos efeitos especiais, você não depende tanto de um dinheiro para fazer uma estrutura de um filme. Não. É basicamente o seu talento, a caneta, a tela do computador, talvez. Você desenha primeiro no papel, depois você digitaliza ou você já desenha digitalizado? Hoje em dia eu faço direto no digital, assim, mas é muito a mesma, como pode dizer, o mesmo processo do papel, só que agora eu faço tudo no digital, sabe? Mas é porque é meio isso, tipo, hoje em dia é que nem o Emicida fala, é caneta coração, assim, o quadrinista brasileiro, sabe? Tá. Porque é meio que nadar contra a corrente muito, assim, não consegui largar o peixe, mas é meio louco, porque vivendo, assim, há 8 anos agora fazendo... conseguindo ter uma carreira em quadrinho, né? Lançando pela HarperCollins, que é uma editora, vendo vários amigos conseguindo, mas também lutando muito, passando por fases difíceis. Uma coisa que eu vejo muito é isso. É muito potencial sem o devido reconhecimento, sabe? Porque se o Brasil fosse um país mais como esses países que tem um apreço pelo próprio artista nacional, que vê aquilo como cultura nacional, que tem um potencial também mercadológico muito grande... a gente poderia estar fazendo coisas muito incríveis. E hoje em dia, se a gente fala de quadrinho no Brasil, todo mundo só lembra da Turma da Mônica, que tem super seu valor. Turma da Mônica é muito massa. Mas poderia não ser só Turma da Mônica, sabe assim? Tipo, a gente tem o potencial cada vez para trazer mais histórias independentes, mais histórias brasileiras, feitas por brasileiros. E se a gente tivesse... como fazer isso de uma forma mais profissional mesmo, sabe? Com o investimento necessário para fazer de uma forma mais profissional, a gente não ia ficar para trás de ninguém, assim. O brasileiro, ele é muito bom, sabe? Cara, o meu filho, por exemplo, quando ele era bebê, ele teve uma crise de choro, assim, que a gente não sabendo se era fome, não era sono, a gente não tava conseguindo nada. Aí eu pensava, deixa eu botar esse Baby Shark aqui, tanto fala. Ele era bebê, né? E realmente hipnotizou, né? E aí ele acalmou. E aí a gente pensou, nossa, né? Então a gente começou a só procurar as músicas do Pink Phone, né? Que é a marca por trás do Baby Shark, né? Que é uma marca coreana também. E aí nada impactava, assim. Tipo, tudo prende a atenção dele por um tempo. Até que a primeira grande paixão de música dele foi o Mundo Bita. Já viu falar? Não conheço. É nacional. É assim, a música mais famosa dele é a Fazendinha, né? Bom dia, o sol já nasceu lá na Fazendinha, né? E aí, a primeira vez que ele ouviu essa música, assim, ele ainda menos de um ano, parou e vibrou, assim, ficou assim, ouvindo a música, pulando. E aí a gente pensou, nossa, né? Acho que a gente imaginava que a referência dele seriam coreanos, mas assim, a primeira coisa que impactou e realmente, né, tirando aquele breve momento do Baby Shark, foi o Mundo Bita. Tanto que o aniversário de ano dele foi trilha sonora do Mundo Bita. A gente achou que ele ficaria... E aí eu fui tentar descobrir, pô, esse negócio é bom, é brasileiro, né? E aí que eu fui descobrir. Aí depois descobri também o sucesso que é a Galinha Pintadinha também, que é nacional. Que parece uma coisa meio tosca, assim, mas que tem toda uma pedagogia que realmente pega lá as pessoas, né? Então, temos só a Turma da Mônica, né? Temos dos quadrinhos gibi, mas realmente eu acredito que tem todo esse potencial criativo, né? Um que eu gosto muito é a Mafalda, que é argentino. Por exemplo, eu falo que é a versão Calvin feminina latina, né? Por exemplo. É mais política também. É, né? Muito. Sim, não, Mafalda é muito massa. Então, cara, eu penso meio isso, assim, e tipo, não só pra um lado... Porque o Brasil, ele não é como não tivesse uma história em quadrinho também, que tem uma história na história em quadrinho, muito ligada à política também, muito ligada à charge, que claro, é muito bacana. Mas quando eu falo assim mais de mercado, eu tô realmente falando do mercado de quadrinho como entretenimento mesmo, assim. E que também é político, mas tipo sim, assim, sim. como entretenimento pra jovens, pra juventude, né? E nessa parte realmente peca muito, sim.
É que nem foi Cidade de Deus e o filme antes que era Central do Brasil, né? Como se todo filme nacional tivesse que falar de uma realidade, ter que ser denso e tal. Por que não podemos fazer filmes leves também? Séries leves, como foi a questão de sintonia, né? Entendeu? Bom, você estava aqui em São Paulo por causa do lançamento, e aí lançou, e aí agora, para quem quiser comprar Vozes Amarelas, né? Porque ele é um compilado de 5 histórias. Está disponível na Aigo, na livraria que fica aqui do Bom Retiro, para quem ouve tá aqui do Bom Retiro. E também dá para comprar pelas plataformas. Dá para comprar por diversas formas, né? Sim, dá para comprar pela Amazon. Se quiserem seguir lá no Instagram, Monge Han, eu tenho lá linkado, fixado. E também dá para comprar em várias outras livrarias. Legal. Porque a Harper, ela manda para vários lugares. É uma grande editora. Sim, é uma grande editora. É muito legal ver, inclusive. E ele vai para a seção quadrinhos? Boa pergunta, não tenho certeza, assim. Eu não vi ele numa livraria ainda, só vi as pessoas tirando fotos, sabe? Eu não sei em qual seção eles estão botando exatamente. Se eu fosse definir tecnicamente, seria uma história em quadrinho não ficcional, porque ela é baseada em fatos reais mesmo, né? Mas eu não sei se existe essa... Eu acho que talvez ela esteja mais em quadrinhos, livros ilustrados, coisas assim. E aí, como autor, é Monge Han? Como autor é Monge Han. Inclusive, eu queria só comentar, porque eu vou lançar um quadrinho ano que vem com a Harper também, né? Que eu tô começando a elaborar agora. E tem muito a ver com isso que a gente falou, porque ele chama Daruma. E é um quadrinho que a minha ideia em Daruma... Daruma é aquele bichinho que você pinta o olho pra dar sorte, não é? Exatamente, você pintou ele pra fazer um pedido. Ele é muito famoso, mas você pinta o primeiro, faz o pedido, e se o pedido realiza, você pinta o segundo olho. Exatamente, originalmente ele é a história de um monge, né? Mas tipo, a figura cultural que a gente tem é essa, assim, né? Geralmente eles são feitos de cerâmica, bem bonitinho, vermelho, assim. E a ideia desse quadrinho é assim, é um quadrinho mais de ação-aventura, só que todos os personagens são asiáticos brasileiros. A história se passa aqui em São Paulo. Ah, que legal. E a minha ideia é assim que os personagens, os heróis e os vilões da história são asiáticos, são amarelos brasileiros. Porque a metáfora da história, assim... a história em si é mais uma história realmente de ação e aventura. Os personagens começam a ganhar certos poderes ligados a essas entidades que são ligadas ao nosso imaginário, assim. Então, a personagem principal ela tem essa conexão com o Daruma. Tem outros personagens que eu quero fazer um personagem coreano que tem uma conexão mais com o tigre coreano, a figura que a gente tem do tigre. E os vilões também têm ligação com alguma entidade, assim, da cultura, da mitologia ou do imaginário asiático, leste asiático. E eles só têm contato com esses personagens por causa que a gente tem essa nossa origem asiática aqui no Brasil também. Só que a metáfora por trás dos vilões também serem amarelos é porque, que nem a gente comentou sobre raça, eu sinto que o amarelo no Brasil ele já nasce com um embate moral, assim, sabe? Porque a gente é o povo racializado que mais é aceito pelo colorismo, por assim dizer, porque a nossa pele é um pouco mais clara e tal, e tem esses certos estereótipos... de ser bem comportado, educado. Entre aspas, positivos, mas que é mais uma coisa quase doutrinadora, assim, sabe? Porque todos são ligados a você ficar na sua de boa, sem reclamar de nada. Igual a mulher asiática submissa. Exatamente. Né? Eles tentam reforçar essas coisas também muito por uma questão de controle, sabe? Assim? Mas, enfim... e o asiático brasileiro, frente a essa realidade, a gente é o povo, etnicamente falando, né, o povo racializado, que mais tem uma certa permissão social para existir nos espaços. Ainda que de forma não te vendo da mesma forma como uma pessoa branca, ainda talvez não tendo acesso a necessariamente algumas coisas, a algumas conversas, a algumas oportunidades, mas acesso a algumas outras sim. E quando o amarelo brasileiro tá em frente a isso, a gente acaba tendo um embate moral. Porque assim, e aí, o que você vai fazer com isso, sabe? O que você vai fazer com esse espaço que é um pouco aceito? Você vai ficar satisfeito e vai falar, não, então tranquilo, não existe racismo no Brasil, sabe? Assim, uma coisa assim, você vai, tipo, reforçar esse status quo, fazer olho gordo, olhando tudo que acontece com a população preta e indígena, ou você vai tendo esse conhecimento, tendo essa consciência racial, uma vez que ela aflora, né? De entender que você não é uma pessoa branca, se posicionar sobre as coisas, sabe? Mesmo que seja num ambiente que é onde você tem contato, sabe? Se você é professor, às vezes, com seu aluno, se você está na faculdade, às vezes, com seu calouro, em lugares que você tem uma certa posição social de poder e você vê alguma coisa acontecendo com uma pessoa preta, uma pessoa racializada, de uma identidade que é mais marginalizada, o que você vai fazer? O que você vai falar? Você vai se posicionar ou não, sabe? Porque o silêncio também é um posicionamento, né? E esse embate moral, ele acontece mesmo você tendo consciência racial ou não. Só você não percebe, sabe? E acontece com a gente desde novo.
Então o quadrinho, o Daruma, ele tem os vilões e os heróis como amarelos brasileiros, porque eu acho que na sociedade a gente é muito os heróis e os vilões. Os heróis às vezes porque a gente, né, quer manter a nossa tradição e a gente tem, às vezes muita gente tem essa identidade racial e se posiciona corretamente, tem solidariedade, né? Muitas figuras asiáticas nesse sentido, mas também tem muitos amarelos brasileiros que estão ali, sabe, mais para tipo, às vezes muito políticos ou outras áreas assim, que estão mais ali só para reforçar o status quo mesmo, estão um pouco se ferrando, tanto para própria comunidade deles quanto para outras Outras minorias. Outros grupos de minoria. E para quando que você tá pensando em lançar isso? Pretende? Ele vai lançar ano que vem. Ano que vem. Ele já tá em produção, assim, mas eu tô primeiro ainda fechando umas partes antes de começar a realmente fazer a história, apesar dela já estar escrita. Tá. Mas vai ser meu lançamento do ano que vem com a Harper. No processo de criação, você primeiro faz toda a narrativa e aí depois você começa a fazer o storyboard, assim, desenhar? Tipo assim, agora eu tô num momento que eu já escrevi todo o plot, sabe? Tá. E dá definir em capítulos. Não chega a ser um roteiro, porque ainda não escrevi literalmente qual vai ser o diálogo falas. e tal, Tá. mas é tudo que vai acontecer, os plot twists que eu quero botar. Aham. E quem são os personagens, quais são necessariamente as habilidades que eles têm, a personalidade que eles têm. E também tô fechando o design dos personagens em si, desenhando eles, fazendo tipo as imagens de corpo inteiro, como vai ser a roupa deles, como vai ser a personalidade deles, como se define, que música escutam, umas coisas assim, pra eu mesmo conhecer eles melhor. Aham. E daí, de fato, começar a desenhar as histórias. E vai ser na pegada 3 olhos, vai ser na pegada mais mangá, vai ser que tipo de traço você pretende fazer? Nesse caso, eu acho que eu não vou usar os 3 olhos porque eu quero atingir um público diferente do que já me conhece. Tá. Eu queria muito que fosse uma história mais acessível pra qualquer tipo de pessoa que não lê nem muito quadrinho, assim. Legal. Então eu queria usar... Vai ter os 3 olhos em volta ali, só que não vai ser nos personagens. Eu também quero... Eu faço os bonés, né, que eu produzo. Eu quero botar eles usando algumas roupinhas que eu gosto, que eu gostaria de fazer. Ah, entendi. Então os olhinhos vão estar mais presentes assim. Mas o estilo de desenho, eu também não queria fazer uma coisa mangá. Eu já fiz quadrinho mangá, inclusive Mondolis, que é um quadrinho de fantasia que eu tava lançando independente na internet uma época. Mas o difícil do mangá, eu acho, é que as pessoas têm muito preconceito com o mangá brasileiro, necessariamente dizer. Eu nem acho que mangá brasileiro faz sentido, porque mangá quer dizer quadrinho. Daí quando a gente fala quadrinho, mangá brasileiro, tá falando quadrinho brasileiro, sabe assim? Mas é na referência do estilo de traço. desenho, né? Eu acho que... Porque as próprias pessoas que não gostam de mangá já têm um certo preconceito. E as pessoas que gostam de mangá olham e falam, mas isso é um mangá brasileiro e também tem uma certa resistência a muita gente. Eu queria mais fazer um estilo de desenho que fosse mais próprio. Vai ter muita coisa de mangá, porque é o tipo de quadrinho que eu mais leio, assim. Mas eu acho que vai ser uma coisa um pouco mais entre mangá e cartoon, assim, sabe? Tipo, Cartoon seria Marvel? eu acho que cartoon quer dizer mais uma coisa... Como pode dizer? Mais talvez um Scott Pilgrim, assim. Tá. Que é uma coisa meio assim... Não é necessariamente um cartoon nem um mangá. É uma coisa que tem um pouco dos dois, mas eu vou querer fazer um estilo mais único, assim, para as pessoas também... Sabe? A própria Turma da Mônica pode ser classificada como cartoon, né? Tipo, cartoon, um estilo de desenho mais assim... Um Simpsons. Talvez algo mais nesse sentido. Tipo, o meio termo entre esses estilos, assim, mas que seja mais único do jeito que eu desenho, assim. E aí vai ser lançado impresso. Vai ser lançado impresso. Você não vai jogar nem spoilers ou teasers assim nas suas redes sociais? Eu vou ir botando o que eu puder, assim, tem algumas coisas que a editora pede pra eu não botar, sabe? Tem uma coisa assim. Eu quero pelo menos botar o primeiro capítulo inteiro, eventualmente, mas por enquanto eu vou só desenvolvendo sem mostrar nada, ou talvez mostrando só o design dos personagens, uma coisa ou outra, assim. Não vai dar pra copiar na Twitch, você fazendo? Eu não tenho certeza, assim, eu ainda vou conversar com o editor, assim. Tá. Você consegue explicar brevemente, assim, o que foi essa pegada da Twitch? Por que você você começou lá? A fazer live? Eu vi algumas matérias que explicam que queria passar um sentimento meio que como um co-work, mais ou menos, é isso? Então, fazer live na Twitch surgiu muito na pandemia. Quando a pandemia começou, a gente tava, sem sair de casa, né? E eu fiquei muito isolado. Eu já trabalhava independentemente, já trabalhava fazendo freela, né? Então eu tava assim, nossa, não pisava pra fora de casa, tava trabalhando sozinho, ficando muito meio mal, assim, e também não conseguindo me concentrar tão bem, sabe? Aí, eu vi alguns criadores já faziam isso, assim, inclusive a Mikan, que é uma grande criadora, assim, ela fazia alguns pomodoros trabalhando junto com o pessoal, mas ela não conseguia fazer muitas vezes, porque algumas vezes ela tinha que fazer gravações ou reuniões e tal. E eu pensei, eu faço desenho. Na real, eu fico o dia inteiro sentado desenhando. Eu consigo fazer Pomodoro quase a tarde inteira, assim. O que é Pomodoro? Pomodoro é um método de trabalho e ele é chamado assim porque, se não me engano, ele foi criado por um italiano que usava um relógio no formato de um tomate, assim. Que você
marca tempos de trabalho e tempos de descanso. Acho que é 20-30, alguma coisa. 20-30-10. Tipo, você pode customizar como você quiser o tempo. A gente faz, tipo, 30 minutos de trabalho e 10 de descanso. Então, a gente fica 30 minutos trabalhando, eu me muto na live, boto a música e a gente fica trabalhando juntos. Como se fosse um lo-fi. Como se fosse um lo-fi ou alguma música que eu gosto, assim, e fica um timer passando, eu deixo o timer na tela. Quando o tempo passa, a gente tem 10 minutos pra descansar. Todo mundo é meio que obrigado a parar de descansar e trocar ideia por 10 minutos. Aí fica meio que assim, nesse ritmo de trabalho alternado, ajuda você a, tipo, controlar a sua concentração. Porque às vezes, assim, tem 30 minutos pra trabalhar, e você tá fazendo trabalho e você sente vontade de dar uma procrastinada, abrir o Twitter, ver o Instagram, abrir o TikTok, mas tá no 15 minutos ali, sabe? Aí você, mas peraí, não, daqui a 15 minutos eu vou ter 10 minutos de descanso que eu vou literalmente poder fazer isso, sabe? Então não, vamos focar por 15 minutos. Então ajuda você a não sair dessa corrente de produção, porque tem essa regrinha, sabe? E daí a gente faz isso em conjunto, então deixa isso ainda mais forte, assim, porque fica todo mundo na live lá. Não é uma live grande, tem uma média de 60, 80 pessoas, assim. Poxa, bastante. Mas é muito legal. E que entra e sai da live, gira umas 400 pessoas por dia, né? A grande maioria tá tentando trabalhar junto, então. Tá tentando trabalhar junto. E vai se criando uma comunidade também, porque como a gente tá convivendo todo dia ali, todo mundo já se conhece, a gente sabe quem tá tentando passar no mestrado, a gente tá torcendo pela pessoa que tá tentando pegar o próximo emprego, aí a pessoa consegue pegar... Tem muita gente que consegue, tipo, escrever o doutorado, escrever o mestrado na live, ou até estudar pro vestibular, e daí vai lá avisar, galera, 1 ano aqui na live, eu consegui passar no vestibular graças a vocês, ou consegui passar no mestrado graças ao trabalho aqui, e daí agradece o monastério, que a gente chama de monastério lá, né? Eu consegui agradecer o monastério na tese, sabe? Porque conseguiu estudar graças ao esquema de concentração, assim. Então tem que ter um horário pra começar e terminar também. Tem que ser meio regrado, assim. A gente tenta fazer sempre às 2h30, e daí vai mais ou menos até umas 7, assim. Eu faço de 4 a 5 horas, de segunda a quinta, geralmente, assim. Tirando quando eu tô viajando, tipo agora, assim, que daí eu mudo um pouco a agenda. E é na Twitch? E é na Twitch, Tá. Monge também lá em todas as redes. Então. Legal. Bom, a gente está entrando agora na nossa parte final. A gente pede indicações. Primeira indicação é comida. O tema é comida afetiva. O que você gosta de comer para se sentir melhor e aonde dá para comer isso. Pode ser, obviamente, em Curitiba, mas se você tiver outro lugar para recomendar, não tem problema nenhum. E a segunda indicação, streaming, séries, filmes, aquelas pessoas que ficam mais tempo escolhendo alguma coisa para assistir do que efetivamente assistindo. O que você recomenda? Pode ser tanto só para entreter, pode ser de produtos coreanos, ou também pode ser alguma coisa na sua área de especialidade, né? Ilustração, desenho, quadrinhos. E por último, se te prenderem numa sala de karaokê, num norebá, e falarem assim: Monge, hoje você só sai daqui se você cantar uma música, que música que você cantaria? Tá, eu vou falar assim... Indicar comida pra mim é difícil, porque... Primeiro vai ser lá em Curitiba, né? Então, se muita gente mora aqui em São Paulo, talvez seja meio... A gente tem um grande público em Curitiba também. Ah, é? Eu tô brincando, mas... que provavelmente pode ir pra Curitiba algum dia também. E provar lá? Assim, sobre Curitiba, eu não sei se eu vou poder falar um lugar específico, mas uma coisa que eu acho muito legal que tem lá é um costelão 24 horas. Isso é uma coisa que eu não sei se não é uma cultura que eu vejo muito em outras cidades. Então, eu acho que qualquer costelão 24 horas lá, eu recomendaria as pessoas comerem. Tem muitos costelão 24 horas. Tem aqui em São Paulo também? Não, digo em Curitiba, tô falando. Não é um lugar específico de costela 24 horas, tem vários. Tem meio que uma cultura, assim, tem muitos costelas 24 horas. Eu acho que tem um que literalmente chama costela 24 horas, e tem um que chama Gato Preto, que eu acho maneiro também, que é bem... Eu já fui no Gato Preto. Já foi no Gato Preto? Eu acho legal o Gato Preto, porque é muito uma coisa da cidade, assim, é um lugar muito... É engraçado também, mas eu gosto de ir lá. Mas você vai nos horários alternativos, assim? É importante ser 24 horas para poder ir de madrugada, ou você iria também num horário normal? Eu iria em qualquer horário, mas o fato de ser 24 horas é engraçado, porque às vezes você tá, tipo, numa festa, numa balada, assim, você sai de casa, tipo, sai da festa muito à noite, você pode literalmente comer costela pra caramba, assim, lá, sabe? E é um preço acessível e tal. Então, assim, uma pessoa fora de Curitiba... Eu indicaria lá. Eu gosto muito do Vinagreira, falando especificamente de Curitiba. O Vinagreira é incrível, assim, mais de uma comida realmente brasileira, só que feita de um jeito muito bom, assim. E como eles são meio, dá pra ver que é um lugar mais independente, assim, de galera mais jovem, assim, eu gosto de indicar. Fica mais pro centro?
Vinagreira, o Curitiba é muito pequeno, né? Então, tipo... Quer dizer, muito pequeno comparado a São Paulo, assim. Então, assim, mesmo não sendo muito por cento, ainda é um pouco por cento. Não é no centro, se eu não me engano, é mais ali perto das Mercês, ali. Mas é mais ou menos perto do centro. Então, acho que eu fico com essa recomendação do Vinagreira. Ou procurar uma costela 24 horas comida lá em Curitiba. Boa. E depois de indicação de streaming. De streaming, eu sou uma pessoa que eu assisto pouca coisa. Mas eu tava aqui pensando, tipo, nas últimas séries que eu assisti, coisa e tal. E uma que me marcou muito foi aquela Physical 100, sabe? Physical 100. Sei. Um reality show, né? Na verdade. Um reality show, na verdade. E assim, não que necessariamente seja um reality show que eu achei, nossa, o final foi incrível, coisa assim. Mas mais porque foi muito legal ver. E eu acho que, não sei se você vai se identificar com isso, mas eu nunca tinha muita gente coreana ou asiática pra achar como referência nas séries ou filmes ou coisa assim. E através dessa série eu descobri muitas personalidades coreanas. Tá. Tipo, atletas, galera que é, tipo, influência de saúde ou os crossfit, assim, e tal. Eu comecei a seguir muita gente e como é um programa sobre... que tem essa premissa, vamos tentar achar o corpo mais foda e tal, mais forte. Não necessariamente o mais belo, né? O mais forte, mais resistente. Aí você vê muitos tipos de corpos diferentes. E isso eu acho muito legal, porque geralmente a gente até, tipo, falando até de Yeon Hallyu, né? A gente vê um tipo de corpo coreano masculino, por exemplo, e feminino também, bem naquela coisa do padrão, que tudo bem também, tipo, são pessoas bonitas e tal, mas é legal de ver essa série, porque tem, você vê asiáticos e coreanos de todos os tipos, assim, altos, baixos, gordos, magros, e todos muito capazes fisicamente. Isso me dá uma sensação muito boa, sabe? De, tipo, ter um referencial, uma aceitação, seguir várias pessoas lá, acompanho eles, não entendo nada que eles postam, mas, tipo, acho muito legal acompanhar. Você torceu pra alguém específico? Eu não lembro o nome dela, mas tinha uma que ela era do... Ela até era líder numa... Ela era a única líder mulher. A de wrestler. Que ela era tipo de wrestling. E eu gostei muito dela. Da assim, atitude, né? Ela tinha um personagem muito sério, assim. Ela tinha medo de altura. Tinha medo de altura. Eu lembro que ela tava num time que era considerado o pior. Ela foi lá, ainda lutou, mandou muito bem. Ninguém queria ficar no time dela, né? E ela meio que, mano, aceitou esse posicionamento de líder nesse posicionamento difícil, fez o melhor dela, era séria, assim. Eu admirei muito ela, assim, como, tipo, a personalidade mesmo. Eu segui ela lá nas redes, é uma das que eu mais acompanho, assim. E ela eliminou justamente Não, spoiler, pode falar? Essa série já é mais antiga, né? Verdade, faz um tempo já. E acho que a grande maioria da comunidade já assistiu. Já assistiu? Tá. E ela elimina justamente o chefe dela, né? Entre aspas, né? O cara que falou... E ele tinha dito pra ela assim, não, a gente que é do wrestling, vamos ficar juntos. Nossa, o cara foi muito traíra. E daí ele não chamou ela pra equipe, ela ficou triste. Eu fiquei, nossa, destrói ele. Eu torcia pros caras grandes e gordos, sabe? E legal quando ele chegou bem longe. Esse eu acompanhei também, esqueci o nome dele. Eu sou muito ruim com o nome, né? Eu não lembro. O nome coreano pra mim já é mais dificuldade. Tipo, a bola no tempo, assim, aquela bola. Nossa, esse é muito foda, assim. Ele chegou, tipo, até a final, se não me engano. Até a quarta, assim, isso. na verdade. Pô, foi muito massa. Essa série eu gostei muito por causa disso, assim. Já que você gostou dessa série, eu até falei pra muitos amigos meus que assistiram essa série e gostaram também de uma outra que chama, acho que é Sirene, ou Ilha de Sirene. O mote da série é o quê? É um reality show de sobrevivência numa ilha. E aí eles formaram, acho que 5 ou 6 equipes, todas de mulheres. Só que, por exemplo, uma equipe são de policiais mulheres, a outra equipe é de bombeiras mulheres, a outra é de guarda-costas mulheres, a outra é de soldadas mulheres. E aí elas participam de uma grande competição, né, de roubar bandeira. E aí são todas mulheres contra as mulheres, só que são cada uma de uma especialidade, né? Então... E é bem legal, assim, elas são bem sangue nos olhos, assim, elas chegam quebrando tudo, aí tem grupos que não tem tanta lealdade em relação a seguir as regras, porque o importante é vencer, e faz parte também um pouco da personalidade da profissão dessas pessoas. Nossa, que interessante. Essa série é bem legal, cara. Como que é o nome? Acho que é Sirene. Ou Ilha de Sirene, alguma coisa assim. Sirene, Ilha do Inferno. Depois eu mando o link pra você. Uma coisa que eu achei engraçada do Physical 100 é que as pessoas são muito competitivas, dá pra ver. Eles são muito sangue no olho, estão tentando muito, assim. Daí tem aquelas cenas, mano, lutando, assim. Só que eles são muito educados, assim. Daí rolava na entrevista ele, não, é um prazer estar aqui competindo mesmo. O que importa é a gente competir. Daí corta, eles estão tipo assim, mano, ganhar tá muito competitivo. Tem esses dois Você lados, lembra né? do American Gladiators? Eu não sei se eu assisti esse. Era um programa que passava na TV aberta.
E aí saiu no Netflix o documentário do American Gladiators, né? Era uma série de gincanas assim... uma série de gincanas onde pessoas comuns tentavam ganhar de fisiculturistas e tal, passando por barreira e tal. Quando você fala isso é porque no American Gladiators, nas entrevistas, é muito mais assim, eu vou esmagar o cara, sabe? Uma pegada meio assim, diferentemente das entrevistas dos coreanos. Do problema de diferença cultural muito grande, eu achava muito engraçado, assim. Boa. E por último, música. Música, no geral? Não, na verdade, assim, que você teria, como é que fala? Se sentiria um pouco mais de seguro pra cantar, isso. Então, assim, eu acho que se eu tivesse num karaokê, eu cantaria... Você canta quando você vai num karaokê? Você vai num karaokê? É raro eu ir no karaokê, mas eu gosto de cantar. Tá. Tipo, até tenho estudado um pouco, assim, que eu gosto muito de música e tal. É uma coisa mais pra mim, sabe? Você tinha uma banda? Ou tem uma banda? Eu já tive uma banda, já produzi música, já aprendi a tocar muitos instrumentos. Em uma das entrevistas que eu vi comentou da banda. Então, faz muito tempo, assim, mas eu já estudei trombone, já estudei, tipo, própria guitarra, violão, sempre tive muito interesse por música. Uma época eu até tive que escolher se eu seguir arte visual ou música, eu fiquei muito em dúvida, assim. Mas é arte visual que eu tenho um pouco mais de talento natural e eu gostava muito de quadrinho, acabei seguindo esse caminho, mas eu gosto muito de música, ainda estudo. E acho que se me botasse pra cantar, eu cantaria Mande um Sinal do Pixote. Eu gosto de pagode e eu gosto muito de Pixote. Eu acho que eu cantaria essa. Legal, ótimo então. Então, mais uma vez, muito obrigado, Monge Han, por topar participar aqui com a gente do QPOcast. Fica aqui, sempre que você vier pra São Paulo, dá um toque, estúdio e portas abertas, se precisar anunciar alguma coisa. Fica aqui o convite. Pô, muito obrigado. Foi muito massa, uma experiência muito legal de falar em podcast. Como é podcast, assim, eu tava meio nervoso, mas foi muito legal, foi muito natural, assim. Eu gostei muito das coisas que a gente conversou, assim. Obrigado pelo convite. Vai ser, um prazerzão tá aí outras vezes, com certeza. Não doeu, né? Não, nem um pouco. Então tá bom. E muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos na semana que vem novamente. Valeu. Valeu.